Contra Rider Podcast. Fala, minha gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Contra Rider Podcast. E eu aqui com meu parceiro Rodrigo Roca, como sempre. Sempre juntos. Bora começar mais um. Boa. Mais um. Antes da gente começar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar a falar da New Light by Roca, que é uma linha de equipamentos de iluminação e de painel de LED. E, cara, o legal da New Light by Roca, que ela é feita de um iluminador para iluminadores. A gente vai ter que gravar um episódio pra falar disso, né? Vamos ter. Eu acho que isso a gente tem que fazer. Merece um episódio. É isso. As indas e vindas da China merece. Boa. E também a gente tem... inclusive a gente tem um QR Code que tá aparecendo em algum lugar, se quiser conhecer a linha de produto deles. Certeza. Clica aqui, escaneia o QR Code, na descrição do vídeo tem... como você chegar até eles, até o Instagram deles e ver toda a linha, que é muito legal, acho que vale a pena. Eu usei esse final de semana uns estrobos lá e, mano, com tilt e tal, eu curti, hein? É bom, né? Eu gostei. Esse ficou bom. E, além disso, a gente tem um novo parceiro. A gente tem tem o Café da Sorte. Eu tive que fechar aqui, ó, porque a gente já abriu pra tomar, porque é bom demais. É bom. Então eu tive que fazer uma gambiarra aqui, eu fechei. E, cara, o que eu mais gostei deles, além da apresentação que a gente já vai mostrar, é que ele tem uma sugestão de preparo. E o primeiro passo aqui é sorria. Eu vou tomar um café, a gente tem que tomar sorrindo. E quando você tá esperando, aqui ele vai mostrar o passo a passo que a gente vai passar ali, mas aqui, ó, quando a gente tá esperando passar o café, ele tá aqui, ó, agradeça por alguma coisa ou faça um pedido. Pô, eu gosto dessas coisas. Sim, eu também acho gosto legal. muito. E é muito bacana assim, ó, eles vêm as embalagenzinhas e tal, e toda embalagem, ela tem a sorte do dia. Eu vou abrir aqui pra você. Tira a sua sorte. Eu vou abrir a sorte do dia, mas você que vai ler. Vamos lá. Ó, eu Vamos não lá. vi. Essa é... Faça do seu medo a sua maior motivação. Legal, hein? Legal, Você hein? sempre tem um dizerzinho bacana, um negócio pra te motivar. Legal. Né? Cara, é muito legal isso aqui, né? Isso aqui, cara, a gente que trabalha com eventos, Pô, isso aqui no cara, evento pode salva... levar, ó, sachêzinho simples. Mas falta um café. Não dá. não A dá. madrugada sem café não é uma madrugada. Aquela hora que você tá na montagem ali, dá uma madruga e você fala, não, eu preciso de um café. Aqui, ó. Abriu o bagzinho, ele já tem toda a estrutura pra você colocar ele aqui. Vem pronto. Água quente, tá pronto. Feito. Cafezinho. Aí sim. Tava, né, mano? Muito bom, muito bom. Eu vou tirar aqui a caixa, a gente vai colocar pra lá. Vamos. Põe pra lá e vamos começar, então. Então, meu parceiro, a gente vai começar... Primeira vez que a gente vai trazer uma pessoa pra falar do quê? Falar de luz, né? De luz. Vamos falar de vez. iluminação? Agora vamos, né? Agora vai, né? Com quem que a gente tá aqui hoje? Cara, hoje a nossa convidada é a Nádia Luciani. Trabalha com iluminação desde 1989. Já foi vencedora do Gralha Azul, que é o Oscar do Teatro Paranaense, pelo espetáculo Mulheres de Lorca. Hoje ela é mestra e doutora em artes cênicas. Professora, escritora, pesquisadora e uma apaixonada por iluminação como todos nós. Nádia Luciani, uma salva de palmas! Aí, começar com palma, que palma vem. É isso aí. Vem. Sempre cai bem. Seja bem-vinda. Obrigada. tá muito Obrigada pelo feliz. convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar de luz. Enfim, só faço isso da vida, né? Quando eu não estou fazendo luz, eu estou falando de luz. E é isso que o Rodrigo falou. É uma paixão. A gente, depois que começa, não abandona mais. Não eu acho vai. que não tem como. Que massa. E me conta uma coisa, você sempre quis ser iluminadora? Nossa, nunca. Como é que descobriu isso aí? Eu Como é não que chegou sabia- aqui? Eu não sabia nem que isso existia. É muito engraçado, porque eu sempre fui muito ao teatro, não desde criança, porque não era muito hábito, mas logo na adolescência, minha mãe gostava muito de teatro, eu ia muito com ela ao cinema, ao teatro. Gente, eu nunca tinha olhado para cima. Nunca tinha imaginado que existia... Eu não sei, às vezes eu tento puxar na memória, assim, porque eu ia ver as peças, eu lembro de peças que eu assisti, que me impressionaram muito, o Ensina-me a Viver, Piaf, peças muito antes de eu pensar em fazer teatro. E eu assisti o espetáculo, para mim era meio como uma tela de cinema. Eu vi aquilo e estava pronto. Não imaginava que existia toda aquela parafernália em cima e muito menos que tinha uma pessoa responsável por fazer aquilo. Então, para mim foi uma surpresa quando eu descobri a iluminação cênica.
E eu conto essa história, eu acho que na minha dissertação de mestrado, eu conto um pouco essa história, que é... Lá vou eu contar a causa. Mas nós estamos aqui para isso. Falei para aqui vocês. é pra isso. A gente está aqui para isso. Eu estudava, eu sou designer também, fiz comunicação visual na época, chamava na Federal, e tinha uma professora muito maluca que a gente teve. Para mim, ela era visionária, ela chamava Liane Zenfelder, e ela tinha uma disciplina que ela chamava Linguagens da Dança. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fui buscar as minhas anotações. Eu sou mega acumuladora, eu tenho todas as minhas anotações, trabalhos da faculdade. E eu fui buscar as minhas anotações da disciplina dela. Gente, ela falava sobre cenografia. Ela era bailarina e falava sobre cenografia dos balés russos, dos balés antigos, a Appia Craig, toda aquela teoria do início, né, da cenografia e da iluminação também. E essa professora nos levou para fazer uma entrevista com o Carlos Cour, no Teatro Guaíra. Sim. E foi impressionante, assim, porque a gente entrou na sala do Cour, o Cleon era assistente do Cour na época, pra vocês terem ideia. Cleon Jacques. Esse. E aí tinha as maquetes do Cour na sala dele, era um lugar bem mágico, assim. O Guaíra ainda era um lugar muito mágico nesse sentido, né? A parte da costura, da marcenaria, da iluminação. E quando a gente entrou pela porta do Mini ali para fazer a visita, eu estudava ali na reitoria, né, no prédio da Federal, a gente veio a pé. Fica na frente do teatro? E a gente veio entrou pela portaria da Amintas e tinha uma plaquinha escrito Oficina de Luz. Eu falei, gente, oficina de luz. Eu era meio rata na época. Qualquer coisa que tivesse palestra sobre o Egito Antigo, eu ia fazer. E aí eu olhei aquele negócio, oficina de luz, falei, o que deve ser? Juro para vocês, eu imaginei que fosse assim, tipo um ateliê para fazer abajur, uma coisa... Não tinha a menor ideia. Isso eu já estava terminando a faculdade. E aí a gente entrou, fizemos a entrevista com o Cour e tal, estava todo mundo conversando com o Cour, ficava no fundo da sala, ficava a mesa do Carlos e atrás a mesa do Cleon. E aí estava todo mundo entrevistando o Carlos, ele contando as histórias, mostrando as maquetes, e aí eu virei para o Cleon e falei assim, o que é oficina de luz? E aí o Cleon falou, é um curso de iluminação cênica que está começando hoje, com um iluminador do Rio de Janeiro, que veio para fazer a luz do espetáculo A Vida de Galileu, e ele está dando, de contrapartida, que o Celso Nunes quis trazer ele, e aí, para não usar o iluminador local, tinha que ter essa contrapartida e tal, e aí o Aurélio ia dar a oficina de luz, tipo 15 dias. Eu falei, e dá para fazer esse curso? Não tinha a menor ideia do que era. Aí o Cleon falou, eu sei que são vagas dirigidas para a Fundação Cultural, para os iluminadores do Estado, né, do próprio teatro, mas talvez tenha sobrado vaga. Eu falei, então posso fazer? E aí ele bateu na porta do Mini e perguntou para o Aurélio, né? Tem uma menina aqui que quer fazer oficina, pode ser? Aí o Aurélio, bom, quando a gente está começando agora, pode. E aí eram 15 dias de oficina, de manhã e de tarde. Eu falei, putz, mas eu só vou poder de tarde, porque de manhã eu tenho aula na faculdade. Ele falou, não tem problema, venha quando você puder. No dia seguinte, a Federal entrou em greve. E aí, era para ser mesmo. Era para ser mesmo. Daí fiquei lá 15 dias internada com o Aurélio, fazendo a oficina dele. Depois eu fiz um trabalho na faculdade sobre a oficina. E depois fiz meu TCC sobre iluminação cênica. E daí para frente só falei ali apaixonou e aí não teve isso. Como. Caramba. Não, eu ia perguntar, como que foi conciliar, assim, porque hoje no Brasil... A gente não vê assim, um curso específico de seja um light designer ou seja um iluminador. Não existe uma faculdade de iluminador, é sempre alguma coisa. Como que foi para você juntar esses dois mundos? Que são dois mundos paralelos, cara, que praticamente não se conversam. Ou você é iluminador de estrada, mas o iluminador de formação. Como foi juntar isso nesse mundo acadêmico? Então, essa é um pouco a minha missão de vida, digamos assim, que é juntar esses dois universos. Eu acho que a formação em design gráfico, como a comunicação visual é chamada hoje, é a formação ideal para criação de luz. Quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado é a iluminação cênica fundamentada nos princípios do design. E eu me lembro que eu conversei com uma cenógrafa, quando você falou que a ideia do podcast é também entrevistar cenógrafos e tal. Tem uma cenógrafa lá de São Paulo, que é muito amiga minha, e eu me lembro que eu falei,
putz, eu preciso juntar esses dois universos, eu preciso juntar o design e a iluminação cênica, porque tem muito a ver. Tanto que quando eu fui fazer meu TCC em iluminação cênica, o coordenador de TCC na época falou, não, mas iluminação não é comunicação visual. Eu falei, não, é o quê? É auditiva, de certo? Se não é visual, Se é o quê, você né? não está se comunicando visualmente, mas para ele era o caminho para o design gráfico, para ele comunicação visual era só o que era impresso. Mas hoje a gente entende que não, né? Tanto vocês estão falando dos drones, isso é comunicação visual, né? Está no espaço. Você grafa no espaço também, a grafia não é só no papel, no bidimensional. E então assim, foi meio que uma missão de vida para mim juntar esses dois universos, o design e a iluminação cênica. E foi sempre muito nesse caminho que eu fui. E outra forçação de barra assim, que eu tive na vida foi que logo eu comecei a trabalhar em 89, aí em 90 e 91 mais ou menos, eu fiquei como assistente do Beto. E nesse período, o Beto foi convidado para dar aula, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o curso de formação do ator do Teatro Guaíra, num determinado momento, bem nessa época, ele foi adotado academicamente pela PUC, Paraná. Tanto que tem muita gente que é formado em artes cênicas pela PUC Paraná. Mas o curso era todo organizado pelo Teatro Guaíra, as aulas eram no Teatro Guaíra, os professores eram contratados pelo Guaíra, só que, academicamente, quem chancelava o curso era a PUC. E aí, para dar aula na PUC, os professores porque os professores que davam aula nesse curso de formação do ator no Guaíra eram profissionais da área. Só que daí, quando foi para a chancela da universidade, aí precisava ser gente graduada ou com notório saber. E aí convidaram o Beto. Eu me lembro que, na época, o Carlos Kur dava aula de cenografia. Eu acho que o Mauro Chaves dava aula de sonoplastia, que era o chefe da sonoplastia no Guaíra. E convidaram o Beto para dar aula de iluminação. E aí, nossa, eu lembro desse dia, assim, porque quando conversaram com ele, ele falou, olha, eu não sei dar aula, mas ela sabe. Porque eu já era professora da Federal. Eu me formei acho que foi nesse ano, 89, 90, uma coisa assim. E no ano seguinte eu já fiz concurso e eu dava aula no curso de comunicação visual da Federal. Então eu já dava aula. Mas essa aula não era nada voltada... Não, tinha eu nada a ver dava com aula luz. de metodologia da criação em comunicação visual. Entendi. E aí o que eu fiz? Para poder dar aula de iluminação, eu digo que eu comecei a dar aula de iluminação antes de ser iluminadora. Eu praticamente não criava. Você pulou uma fase do jogo. Na verdade, é a grande teoria do Rancière, né? Que você pode ensinar aquilo que você não sabe fazer. Você só tem que motivar as pessoas a aprenderem. Funciona. Mas, enfim, eu comecei a dar aula de iluminação ainda como assistente do Beto. E o que eu fiz? Eu peguei a metodologia da criação em comunicação visual e adaptei para uma metodologia da criação em iluminação cênica. Então, eu peguei todo o procedimento metodológico da criação em design e trouxe para a iluminação cênica. E aí, né, dentro da teoria do próprio, que hoje as empresas descobriram aí, que eles chamam do design thinking, que é a maneira de pensar, a maneira de raciocinar do designer no processo criativo, na problematização e busca de solução. Então, eu fui mais ou menos nesse caminho. E aí, eu teorizei tanto a criação da luz que eu fui... uma coisa foi alimentando a outra, né? Dar aula foi alimentando a minha carreira como criadora e criar a luz foi alimentando a minha carreira como professora. As duas coisas aconteceram muito paralelamente. Na verdade, você tinha o campo mesmo de trabalho para buscar as informações que você precisava para trazer para a teoria. Para a teoria. E eu tinha toda a teoria, porque quando eu falo, na minha dissertação, eu descrevo isso muito detalhadamente. Quando eu falo da formação em design, o curso de design, principalmente design gráfico, na minha opinião, principalmente aqui na Federal do Paraná, ele está um pouco deturpado. Assim, a coisa foi indo muito para o lado mercadológico e estratégico, que eu não concordo muito, e se afastou um pouco das artes. Mas quando eu fiz desenho industrial no Cefet e depois fiz comunicação visual na Federal. Quando eu fiz, tinha
meus professores foram grandes mestres, né? O Toshiyuki Sawada, o Razeira, o Ivens Fontoura, a Márcia Fontoura, o Fernando Bini. Então, eram professores do início do desenho industrial aqui em Curitiba e muito voltado ainda para as teorias da Bauhaus e para a questão da ligação do design com a arte mesmo. Então, quando eu falo da formação em design, eu falo de teoria da informação, teoria da comunicação, teoria da cor, teoria da forma, composição, geometria descritiva, desenho geométrico. Então, tudo isso que te ensina um pouco a pensar a composição no espaço. E eu sempre trabalhei a luz nesse sentido, né? Você está desenhando no espaço, você está grafando no espaço com a luz, considerando todos os elementos materiais e imateriais daquele ambiente que é o palco. Então, quando eu comecei a dar aula, sempre foi muito... era quase como se eu estivesse dando aula no curso de comunicação visual, mas focado na criação no espaço com a luz. E o Beto acabou estando junto, ele só te largou nessa e foi pra próxima. Eu brinco muito que eu antes de ser iluminadora, eu dava aula ensinando o que eu vi o Beto fazer. Entendi. Porque por mais empírico que o Beto seja, né, sem essa formação formal, acadêmica, o processo dele tem toda essa metodologia, né? Tem toda essa questão, então, no cuidado com a cor, no cuidado com a forma, no equilíbrio, né? A simetria, enfim, todos os conceitos que a gente tem, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Donis Adondes, que ela fala do alfabetismo visual, que a gente é alfabetizado verbalmente, mas não é alfabetizado visualmente. Então, essa coisa de você interpretar uma imagem, de você não interpretar no sentido do sentido da imagem, mas interpretar no sentido de uma leitura daquela imagem, né? Então, esses tempos eu vi um post que era uma espécie de um cartaz que dizia: quando você olha esse cartaz, primeiro você lê isso, depois isso, depois isso e depois isso. Estava escrito. Então, na diagramação do cartaz, no tamanho do lettering, no tipo de letra que você escolhe, na cor, você orienta a leitura. É isso que a gente faz no palco. Né? Você orienta aí dentro dessa metodologia que eu criei para o ensino da iluminação cênica. Eu falo das funções da luz nesse sentido, né? Então, uma função é a função prática, que é essa, de permitir que a cena seja vista e de orientar a visão do público. A segunda seria a função semântica, que é aquilo que a luz pode representar ou aludir. E a terceira é a função estética, né? Que daí são, enfim, as funções estéticas do Jaws. Mas entendendo o quadro da cena como uma área, uma composição a ser feita. Como quando você pinta um quadro, ou quando você desenha um cartaz, ou quando você faz uma capa de livro. Sim. É comunicação visual. Então, foi meio natural eu trazer todo o meu conhecimento da formação em comunicação visual para a iluminação. Para iluminação. E é legal como isso, que nem você falou, que as coisas foram se encaixando, né, no decorrer. E realmente, assim, que nem falar, o Beto foi lá, bateram, ô Beto, você pode fazer? Não, mas eu sei que abre a porta, vai você. Exatamente. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não deixou você sozinha. Ele foi te dando todo esse suporte, que você falou que você, tudo que se via o Beto fazia, exatamente, você traduzia. E assim, como que é trabalhar com o Beto? O Beto já, dando spoilerzinho. É o nosso próximo. É o nosso próximo convidado. Eu soube. Assim, o Beto, cara, é um ícone da iluminação. Né? No Brasil, aqui em Curitiba, acho que não tem como falar de iluminação sem falar dele. Exatamente. Então, assim, como que foi para você? Cara, na primeira, o teu primeiro mentor, ou a tua primeira pessoa que estava junto, já é o top do negócio, sabe? Gente, eu brinco... Como que é isso? Faz tempo que eu não uso essa analogia, assim, mas eu falava muito, porque eu entrei no teatro pela porta da frente. Né? De tapete vermelho. De tapete vermelho pela porta da frente. Eu fui fazer teatro amador anos depois de já estar trabalhando com teatro. Então, é muito louco isso, porque realmente foi o que aconteceu. E assim, a gente agora, essa coisa, mulheres na luz, e daí fala muito sobre mulher iluminadora e as dificuldades da profissão.
Eu digo, gente, até me constrange, porque eu nunca tive. Eu não tive dificuldade era para minha entrar. Aí, ó, já emendou. Tá tudo certo. Eu não tive dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque é bem isso, né? Tipo, é o que você falou. Quem abriu a porta para mim foi o Beto Bruel, e antes do Beto... Começou com o Simeone também, que... Só isso, né? Só Antes, isso. o Aurélio de Simone, Simone. que assim, o Aurélio chegou, eu fiz a oficina com ele, curti demais e comecei a me interessar e acompanhei todo o processo de criação dele na Vida de Galileu. A gente ficou muito, muito, muito amigo. Você acompanhou o processo? E aí, todo o processo. todo, desde o começo. A oficina não foram só os 15 dias. Não. Tipo, porque daí a gente ficou muito amigo e aí eu não larguei mais, né, do pé dele. E aí acompanhei todo o processo, todos os dias, assisti todos os espetáculos. E quando o Aurélio ia embora, depois que a peça estreou, aí ele falou, você quer mesmo trabalhar com isso e tal? Eu falei, não tem como, né? Super quero. Aí ele falou, então, peraí. E ele pegou e literalmente me entregou pro Beto e falou, ó, essa menina aqui quer fazer luz. Porque uma das frases, o Aurélio é cheio das frases emblemáticas, né? E uma das frases dele é, você quer aprender a fazer luz? Cola com quem faz. E ele chegou e falou, Beto, cuida dessa menina aqui porque ela quer fazer luz. E aí, o que eu tinha colado no pé do Aurélio, eu colei no pé do Beto. Eu fiquei 2 anos fazendo assistência de todos os espetáculos. Então, assim, naquele momento em que o Aurélio disse, Beto, tá aí. essa menina quer fazer luz, o Beto estava assistindo os ensaios da Noite na Taverna, Otelo, quais foram as primeiras peças? Essas 2 ele já estava fazendo e eu só acompanhei. E aí, logo em seguida, eu fui assistente dele no New York para o Will Eisner. E depois, durante 2 anos, eu fiz assistente. Eu fui, na verdade, a Fátima Ortiz que me falou isso. Ela disse, você é a primeira pessoa que o Beto aceita como assistente, porque ele nunca tinha tido assistente até então. E aí eu comecei a fazer assistente das luzes dele, operar as luzes dele, aí fazer todos os mapas, porque até então ele nem fazia mapa. Ele vinha, montava a luz, aí Então, eu trouxe para o trabalho dele toda a minha metodologia científica, digamos assim, de trabalho metodológico mesmo, e ele me ensinou tudo que eu sei, entendeu? Então, tipo assim, eu realmente fiquei internada no Guairinha nesses 2 anos, porque entrava a peça, saía a peça, a luz era sempre dele, e eu estava sempre lá operando. Sim. Então, eu operei Caim, operei Ionesco, operei... nossa, não vou lembrar, tem que achar meu currículo antigo lá. Mas, assim, todas as peças que o Beto fez em 2 anos, eu fiz com ele. E provavelmente era um momento que o Guaíra também estava produzindo, se aprimorando e... Foi... Eu acho que não dá nem para chamar de imersão, gente. Foi uma submersão. Eu realmente fiquei, assim... assim, não vou dizer nem profissionalmente só. Claro que muito profissionalmente, mas esse período, tanto com o Aurélio quanto com o Beto, assim, para mim foi uma formação de caráter, foi uma formação como pessoa. Eu era uma adolescente, praticamente. Tinha lá meus 20 anos. Então, o respeito que eles têm pelo trabalho, pela iluminação, pelo teatro, o amor que eles têm pelo teatro, isso tudo foi quase por osmose, assim. Eu realmente... Eu passei anos da minha vida repetindo tudo que o Aurélio dizia, tudo que o Beto dizia em aula, fora de aula. E eu acho que na prática profissional também, né? Então, eu realmente suguei deles tudo que eu podia nesses 3 anos e aí fui tocar a minha vida. Então, eu comecei a fazer teatro amador, eu comecei a trabalhar com teatro universitário 2 anos depois. Então, eu comecei no teatro profissional, né? Iluminando as maiores companhias daqui, o Grupo Delírio, enfim, as grandes produções daqui de Curitiba como assistente do Beto. Caramba.
Eu fico pensando nisso. Eu tô aqui viajando. É que é legal que eu vejo assim, o Renatinho, ele tá mais focado em vendo, porque assim, o Renatinho o Renatinho vem do teatro. Eu tenho Ele é ator. Eu tenho a Nádia, eu assisti as peças, eu tenho a Nádia como minha referência de iluminação, assim. Então, pô, tá aqui com você é demais, cara, é demais. E eu tô aqui, tipo, cara, sugando tudo que, enfim. A Nádia, às vezes, agora tá mais difícil, mas lá atrás, inclusive, primeira vez que eu te vi, foi porque uma vez que você foi lá no Barracão em Cena, com a Nádia fazendo uma oficina de Zwig. Então, assim, sempre quando ela fazia alguma coisa, eu tava lá meio escondido, mas eu tava lá sempre. Quando ela leva o Beto pra falar, eu sempre tento estar lá. Até hoje, se dá pra ir e tal. Sim. Depois até quero falar de um projeto que eu vi de você. Mas, ainda naquela época, né? Você foi trabalhar depois com essa parte de... o teatro amador, alguma coisa. O teatro universitário, exatamente. Como é que daí foi isso? Depois de ter visto o top do top, né? Ter passado pelo tapete vermelho e ter voltado agora, beleza. Mas vamos seguir a vida. Mas nisso daí já era uma época que você ir pro teatro amador, já completando a pergunta, é uma época que você tenta caminhar sozinha já, sem o Beto, ou ainda não? Tipo, isso foi meio que natural também? Na verdade, foi assim, eu lembro que foi no primeiro festival de Curitiba, em 1992. Não sei. Não lembro. Eu acho que foi o primeiro festival. Eu acho que foi. Aí teve o primeiro festival de Curitiba, a gente apresentou no festival com Caim, e aí logo em seguida tem uma... Eu acho que eu nem posso contar isso aqui, mas... corte. Se você achar que não precisa... corte. Fica à vontade. Você corta. Não, mas teve uma época assim que a gente começou a trabalhar tanto junto e uma vez... Eu não me lembro exatamente como isso aconteceu. Eu acho que eu já tive essa conversa com o Beto, mas eu não lembro, assim, que ele meio que falou, não, eu preciso ter certeza de que eu consigo trabalhar sem você, porque eu acho que eu era um pouco invasiva, assim, né? Na questão de... Aí eu já fazia os mapas. Tem uma história muito engraçada, assim, que eu questionava muito. Eu sempre fui muito cartesiana, né? A metodologia e tudo mais. E eu ficava fazendo um monte de pergunta pro Beto. Mas por que essa luz aqui? Mas por que esse refletor aqui? Por que foi aqui? Por que... Eu lembro de um episódio específico que foi... A gente estava fazendo a luz do New York por Will Eisner e tinha aquela fachada do prédio. Aí tinha aquela fachada do prédio. E, como eu disse, né, o Beto tinha um processo de criação muito empírico. Ele ia fazendo, enfim, a inspiração dele é que ia motivando a coisa. E eu questionando tudo. Aí eu queria desenhar. Eu fazia 492 mapas, 562 roteiros. E aí o roteiro passava limpo. Uma coisa meio neurótica até. E ele não tinha esse hábito, né? Comecei a fazer essas coisas e tal. E aí uma vez eu perguntei para ele assim, mas por que esse efeito aqui? Eram duas par, F1, F2, que dava no meio do cenário. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, comadre, é o luminoso da Americana do outro lado da rua. Eu falei, então tá, né? Tipo assim, ele estava manchando, estava compondo ali. E aqui eu não via razão para aquelas duas par no meio vermelha, no meio do cenário. Aí ele veio com o luminoso da Americana. Falei, não, o luminoso da Americana é bom. Tá? Vamos lá. Se ele tá lá, tá bom, né? Põe aí, no meio de Nova York. Mas imagina o quanto eu atormentava. E aí foi uma coisa assim também... acho que foi um pouco natural. Assim, daí o que eu disse que eu não podia falar aqui é quando ele falou, ele disse assim, porque eu estava tão impregnada assim, no trabalho com ele, que eu acho que ele precisava trabalhar sozinho. Ele precisava também. de um tempo. Precisava de um tempo também, exatamente. Deixa eu trabalhar sozinho, preciso ver se eu consigo fazer sem você me atormentando. E aí também, naturalmente, eu comecei a dar aula no curso. E aí comecei a conhecer os alunos, e aí fazer luz, o pessoal que estava se formando na época, Paulo Biscaia, Maurício Cidade, essa galera estava se formando. Aí eu lembro que eu fiz a luz do TCC dos dois, do Maurício, que ele montou Eles Não Usam Black Tie, e o Biscaia montou uma peça que eu não vou lembrar o nome, que era uma coisa muito... Não, era cheia de sangue? Não era ainda. Era um figurino muito... estranho, não me lembro. Mas, enfim. Então, aí essa galera
que estava na faculdade, que estava se formando. Eu acho que o Paulo e o Mal não chegaram a ser meus alunos. Mas aí, logo em seguida... Então, e aí, assim, comecei a criar luz enfim, caminhar pelas minhas próprias pernas, né? O Beto continuava fazendo lá o teatro profissional e eu fui... o Eugênio Guilov, eu fazia muita luz para ele. A Sandra Pires... Não sei mais quem vou lembrar. O Hugo Mengarelli. Então, uma galera assim com quem o Beto não trabalhava... Era a sobra, né? O Beto não fazia. O que ele não dava conta de fazer. O que ele não dava conta de fazer acabava caindo para mim. Mas foi rápido esse tempo de teatro amador, assim. Já logo eu comecei esse teatro profissional, só que o teatro profissional de gente que estava começando. Uhum. E aí foi num sentido assim de realmente desenvolver uma carreira solo. Enfim, fazer meus próprios projetos. Mas foi depois disso, foi depois de 92, foi logo depois do Festival de Curitiba, do primeiro Festival de Curitiba. E aí veio muito essa coisa da oficina, porque como eu dava aula na faculdade, eu era muito convidada para dar oficina, né? O próprio Festival de Inverno de Antonina, eu fui várias edições do Festival de Inverno, da oficina lá. Aí os festivais universitários, né? Os espetáculos que eu iluminava acabavam se inscrevendo. Eu ia para os festivais universitários e aí acabava fazendo oficinas. Aí eu comecei a dar muita oficina, muito curso. Deixa eu achar aqui cronologicamente. Eram os festivais universitários. Ah, sim, que aí eu ia dizer... Aí logo depois eu comecei a namorar um bailarino, com quem eu acabei casando. E aí comecei a conhecer o pessoal do Balé Guaíra. Aí comecei a fazer luz também para dança, né? Com o contato desse pessoal da dança. Aí tinha o pessoal da música também, mas isso eu fiz com o Beto ainda, a luz do Tuba Intimista, que era a banda, uma banda daqui. Aí depois os membros dessa banda, quando ela se dissolveu, acabaram montando outras bandas, que hoje é a origem do Grupo Fato. Aí trabalhei um tempo o grande conservatório de MPB, aqui eu trabalhei com os 4 grupos permanentes do conservatório, a Orquestra Base de Corda, a Orquestra Base de Sopro, o Brasileirão e o Brasileirinho. Então, por uns 8 anos seguidos, eu fiz a luz dos 4 grupos. Então, assim, fui encontrando meus nichos, né? Na música, na dança. Trabalhei por muitos anos seguidos com a Jaqueline Dyer. Ela dirigia muito show de música aqui, né? Ela dirigiu o Grupo Fato, e daí tinha várias cantoras, a Rogéria Holtz, a Clarice Bruns, várias cantoras que ela dirigia, que ela fazia a direção dos shows, e eu acabava fazendo a luz para ela. Então, fui trilhando o meu caminho na dança, no teatro, na música. Mas você começou a falar que o Renatinho é ator, ele é do teatro? Eu sou ator. Eu estava falando, eu tenho DRT de figurante. Olha, DRT de figurante. Você acredita? É bom, né? Não, eu sou formado pelo Aula Schneider como ator. DRT e tal, mas aí depois que eu fui ver o que tinha lá na cabine de luz. E são caminhos sem volta, né? Exatamente. Gostei mais do outro ângulo de ver. Do outro ângulo tava mais legal. Porque a luz... Dizem que a luz incomoda, né? Isso, e quando alguém reclama que a luz incomoda, eu falo, você escolheu o lado errado do refletor. Vem pra cá. O lado de cá não incomoda. E no palco a gente tinha um monte de gente pra concorrer, né? Todo mundo quer ser ator e atriz, né? Agora, iluminador não tinha ninguém, então Nossa, eu também. Quando eu comecei, então... Esses dias a gente estava falando sobre isso, né? Hoje, para você fazer concurso público para ser professor universitário, né? Gente, a concorrência é uma coisa absurda. Quando eu fiz, no meu concurso só tinha eu. Ou seja, ou você era boa o mínimo para entrar. Para entrar ou não entrava. E quando eu tentei sair, que eu tentei parar de dar aula, assim, não teve como, porque não tinha ninguém para me substituir. Então, tô lá. Então, eu tenho, na verdade, assim, uma outra pergunta em relação... o que, cara, assim, eu sou muito curioso para entender esse lado acadêmico, porque eu não tenho formação, eu até comecei a faculdade, mas não terminei, porque a iluminação não deixou. Então, assim, como que funciona, por exemplo, você falou, sou professora, estava dando aula na faculdade de design. Quando você começa a falar de iluminação cênica, qual que é a reação do aluno? Porque, assim, muitas vezes eu não vejo que eles estão lá para isso, ou não estavam lá para isso. Como é que você coloca na cabeça da galera que tem a ver, que pode ser um caminho e que as coisas conversam?
Então, esse sempre foi o meu sonho, né? De ter uma disciplina de design no curso de artes cênicas e uma disciplina de design cênico no curso de design industrial, comunicação visual. Os 2 sonhos já foram realizados. Um eu mesma realizei e o outro foi um aluno meu que realizou. Então, o professor Ismael Scheffler, que é professor da UTFPR, no curso de desenho industrial, né? No curso de design, ele conseguiu criar lá a disciplina de design cênico e um curso de especialização em cenografia, que eu dei aula da disciplina de iluminação cênica nesse curso de especialização em cenografia. Hoje, Rodrigo, é muito mais fácil. Há 30 anos atrás, realmente o povo torcia um pouco o nariz quando você dizia que luz era design, que design, né? Como eu contei a história do coordenador lá de TCC da Federal, era difícil as pessoas fazerem essa associação. Hoje, há um entendimento maior do que é design. Inclusive, eu participei das primeiras discussões. Eu entrei no Cefet em 82, na primeira turma do curso de desenho industrial do Cefet. E a gente fez o primeiro N-Design, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Design. A gente estava discutindo a palavra design, se a gente ia usar uma palavra em inglês para designar uma profissão aqui no Brasil. E aí chegamos à conclusão de que realmente a gente precisava usar essa palavra e tal. Então, era o início do início, assim, dos cursos de design aqui. Tinha um em Florianópolis e tinha um no Rio de Janeiro, curso de desenho industrial na época. Então, hoje a gente entende. Bom, hoje tem design até de sobrancelha, né? Então, hoje tudo é design. Então, hoje é mais fácil você chegar e dizer que é lighting design, as pessoas dizem, não, então tá, então vamos aceitar, porque tem design de unha, design de sobrancelha, e saiba Deus mais do que. Mas hoje é mais fácil você achar a ligação entre esses 2 universos. Mas, na época, era bem complicado. E, inclusive, havia muito preconceito, né? Tipo assim, alguns poucos que se auto-intitulavam lighting designers, o pessoal falava, não, o que é isso? A pessoa está se achando, e parecia um snobismo. Eu falei, gente, lighting designer é o nome da nossa profissão em inglês. Né? É uma coisa que você chegar e dizer assim, o que você faz? Eu sou advogado. Mas se você estiver falando inglês, você não pode dizer que você é advogado, você tem que dizer que você é lawyer, porque é o nome do negócio na outra língua. Sim. Então, né, a designação não está errada. Talvez numa ficha técnica toda escrita em português, você colocar o nome da tua profissão em inglês, seja um pouco inadequado, mas o nome é esse. E hoje a gente entende também, né, tanto a cenografia, o cenário, a iluminação, o figurino, tudo como áreas do design. Né? A gente fala sound design, lighting design, costume design, sound design. Sim, então, até o som já tem. O sound design. Então, e aí, só que o sound design, para mim, é um pouco confuso ainda, porque não é tanto na questão da criação da sonoplastia, quanto na distribuição dos equipamentos de som. Que, na verdade, se você for pensar na luz, é a mesma coisa, né? Você tem a criação do movimento da luz, quando acende e apaga, e você tem a instalação dos equipamentos, que é que as 2 coisas juntas fazem o design. Mas no som me parece que são 2 coisas mais distintas. Eu acho também, porque assim, no som, a maioria das vezes o cara que faz a sonoplastia, ele não entende nada da distribuição do coisa. Já o iluminador, não. Ele tem que saber onde pendura o equipamento para saber o que ele quer fazer lá o resultado final vai influenciar aonde fisicamente está o equipamento. Aquela palete está ali. Por quê? Porque está iluminando lá. Se tivesse ao contrário, ia estar manchando. A não ser, assim, eu imagino que no som... Eu sempre faço as analogias, né? Porque para mim é muito mais fácil de entender as coisas. A não ser, por exemplo, que você vá criar uma sonoplastia para uma peça onde você tem todo um trabalho surround, onde você quer criar efeitos, o subwoof que vem debaixo da plateia, não sei o quê. Então, seria uma criação mais completa do que simplesmente escolher as músicas da peça. Eu vi muito isso nesse festival. Fui ver coisa na reitoria, a peça lá da Renata Sorrá, por exemplo, com o... esqueci o nome do diretor da Rich, Felipe Rich? Não. Eu sei. Enfim. Era todo surround, tinha caixa pelo teatro inteiro e o negócio dava volta, assim. Sim. Então já vai juntando... Já é um sound designer mesmo. Lá no próprio Guaíra também.
eu assisti peça lá no primeiro e segundo balcão, tinha caixa atrás também. Então eu acho que isso talvez já a gente vai precisar conversar com um sound designer para entender. Mas acho que já tá cada vez mais... A coisa caminhando. O Demian faz muito isso, né? O Demian Garcia, ele é professor na faculdade também, na FAP, e ele tem muito esse estudo, ele tem muito essa vontade de passar esse conhecimento sobre a questão do equipamento de som, mais do que só a escolha da trilha, ou qualquer coisa assim. O efeito que a trilha vai causar. Aí, isso que você fala é muito verdade, Rodrigo, que eu até demorei um pouco para entender isso dentro da minha carreira acadêmica, né, como professora. Porque no começo eu dava aula assim como se as pessoas fossem virar iluminadores mesmo. E aí eu fui me dando conta que não, que eu estava dando aula de iluminação cênica num curso de formação de atores e diretoras. Então, a pegada era outra. E foi um tempo de adaptação. E é isso, a gente não tem uma formação em iluminação cênica. A gente tem uma disciplina de iluminação cênica dentro do curso de artes cênicas. E aí aquele sonho de mesclar o design com o teatro, não só a iluminação, se realizou nessas duas vertentes. Então, hoje, no curso de design da UTF-PR, tem uma disciplina de design cênico, onde se aborda não só a iluminação, mas todos os aspectos sensoriais da cena, que a gente já não fala mais só visuais, porque, né, tem a sonoplastia, tem... Enfim, eu acho que a gente atinge o público por todas as portas sensoriais, não é só a visão. E no curso de artes cênicas, em 2010, eu consegui implantar, numa reforma curricular que a gente fez, a disciplina de design cênico. Então, os alunos hoje entram no primeiro ano, eles têm a disciplina de design cênico, onde eles veem todo o universo da ambientação da cena, cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia e tudo mais que possa compor o espaço cênico, espacialidades em geral. E, a partir do segundo ano, é que eles podem escolher disciplinas optativas que vão compondo essa formação ou esse interesse, digamos assim. Aí essas disciplinas, então eu digo que foram 2 ganhos para mim. Foi criar a disciplina de design cênico e depois transformar a minha disciplina em disciplina optativa. Então, quem não quer fazer iluminação cênica, não precisa. Você vai ser um grande ator, atriz, dramaturgo, bailarino. Você vai fazer tua carreira. Luz não te interessa? Segue teu caminho. Tá tudo bem. Só não me enche o saco. Então, nos primeiros anos, eu dava essa disciplina optativa no sábado de manhã, às 8 horas da manhã. É só quem quer ir de verdade, né? Você estava testando já para ver Era isso. Então, assim, porque enquanto a disciplina era obrigatória, e ela era obrigatória no último ano. Gente, chegava na metade, o povo queria fazer o TCC, queria fazer a montagem, já não estava mais interessado na luz, eu tinha que ficar puxando. Dar aula de uma coisa que a pessoa não tem interesse é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então, era muito chato. Aí, agora não. E aí, eu te digo que em 2010 também a gente fez essa reforma curricular e eu criei o Laboratório de Iluminação Cênica, que é o LABIC. Aí, ali sim, a gente consegue tratar de quem quer fazer luz. De quem realmente está interessado. De quem está interessado na luz como linguagem, na luz como Mas o LABIC, ele continua sendo uma optativa? Não. Ou ele já é uma outra coisa? O LABIC né? é um projeto de extensão. Tá. A disciplina de iluminação cênica no curso é uma disciplina optativa, que isso todo mundo que se matricular na disciplina faz. A procura é grande, é surpreendente até. Então, normalmente eu tenho 27, 30 inscritos. Aí... então, esse é só para os alunos do curso de bacharelado em artes cênicas ou de licenciatura. O pessoal de dança também pode fazer, porque é uma optativa. De música, às vezes tem alguns alunos que se interessam, do cinema também vem gente que faz. Aí, o LABIC é um projeto de extensão, onde eu organizo essas palestras, essas masterclass, outras atividades, dentre elas, uma oficina anual de iluminação cênica, de 60 horas, que no começo, eu dava lá no Teatro Laboratório da faculdade, só que ele anda muito concorrido por causa de pauta, então eu tenho dado em outros lugares. Já dei no Cleon Jacques, há uns 2 anos ou 3, eu estou fazendo lá no Guaíra, numa parceria com o Cleverson. Então, essa oficina ela é aberta à comunidade, porque é um projeto de extensão.
E é muito legal, assim. Normalmente eu tenho 30, 40, na às vezes verdade, 50. essa oficina que você me chamou, que eu fui, acho que umas 2 ou 3 vezes, Acho né? que foi, exatamente, Foi pela lá, né? oficina, Que eu lembro que a gente foi no teatro lá na FAP, né? Que tem tipo um auditório, assim, bonito teatro e tal. laboratório, Teatro isso, laboratório. é. Teve lá um ano, e teve acho que o ano que É o esse que eu Netinho foi. fui. É esse que você foi. Eu acho que eu te chamei no colégio estadual, nunca. Estadual sim também. No estadual sim. também, eu Acho que foi que... 3 ou 4 vezes que eu Exato. fui. Então, eu já dei no colégio estadual, já dei oficina no Guaíra, já dei oficina no Cleon Jacques, enfim, em alguns teatros, que aí eu pego o projeto, porque a ideia do projeto de extensão é que ele realmente saia para fora da universidade, não é que ele traga as pessoas para dentro da universidade, é que a universidade vá atender a comunidade. Essa é a grande sacada da extensão universitária. Então, essas são as 2 formas que eu achei de pescar as pessoas que realmente têm interesse em iluminação. E aí a pegada é bem pelo caminho, a minha pegada é bem pelo caminho do design mesmo. Eu brinco que acender refletor é fácil, né? É só pegar, botar na tomada. Se a tomada tiver energia, também ela já Tá tá da aceso. mesa, né? Eu falo assim, todo mundo entra em casa e liga o interruptor, ou acende o abajur do lado da cama, ou... Então, ligar o refletor e acender, a gente ensina em 2 minutos. Agora, que refletor, a posição, aonde você vai pôr, qual é o ângulo, a afinação, por que você está acendendo aquele refletor. O que a cena quer dizer? Exatamente. Né? Então, para mim, o grande objetivo da disciplina, da oficina, é pensar a luz, não tanto fazer a luz. Porque fazer a luz, só participar de 2 montagens, você já está fazendo. Sim. Né? Montando sim. E pendurando e acendendo. Agora, pensar a luz realmente, assistir um ensaio e fazer as tuas ideias fluírem, imaginar como esse espetáculo, essa cena vai ser iluminado, é o que me interessa. E aí eu te digo que, assim, de cada disciplina e de cada oficina, eu acho que sai 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3 pessoas realmente interessadas em luz. Em continuar. Aí é aquela coisa, vira assistente, vira não sei o quê, dali a pouco tá Aí andando vai da pelas vida, próprias né? pernas. E aí, assim, né, dá 1 ano, 2, eu já não consigo contar com eles. Eu falei, por que eu formo vocês? Eu não posso mais contar. Às vezes, eu preciso de alguém para operar uma luz, eu tenho que ficar campeando, que tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fazendo, tá todo Tem, mundo... tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho, e é sinal que está dando resultado. Exatamente, né? é muito legal. E agora, partindo nessa mesma pegada, hoje, iluminação é sempre uma extensão, é uma parte do curso. Você acha que no Brasil a gente vai conseguir ter um curso de iluminação de lighting designer específico? Vamos criar aqui um lighting designer. Gente, olha, essa é uma reflexão assim muito, muito, muito recorrente e, em primeiro lugar, acho que a gente tem que pensar em resgatar a valorização do ensino superior no Brasil. Isso é uma coisa muito séria. Então, a gente tem cursos na faculdade. Hoje, a FAP faz parte da Unespar, né, que é a Universidade Estadual do Paraná, e a gente tem constantes ameaças de fechamento de curso por causa do número de estudantes. Então, hoje, no curso de artes cênicas, por exemplo, a gente tem entrada de 40 alunos, né, 40 estudantes por ano, e lá no 4º ano se formam entre 25 e 30, né? Então tem uma perda aí considerável, mas é das menores. A evasão é muito grande na universidade hoje, é muito difícil as pessoas que podem estudar sem trabalhar. E, enfim, o ensino superior está em crise. Panorama. Né? Aí, o que acontece? O nosso curso é um dos cursos que tem menos evasão e que tem menos perda de estudantes. Mas tem cursos na faculdade, por exemplo, na Faculdade de Artes ou na Embap, né, na Escola de Música e Belas Artes, tem cursos que têm entrada de 10, 12 alunos. E aí a saída... E a ameaça
de fechar esses cursos é constante, é apavorante. Mas Porque você tem não uma... não tá conseguindo cumprir o mínimo para Pois encher uma é, turma, vamos mas dizer assim. mas isso é que é assustador. Sim. Porque não é todo curso que vai ter uma turma de 40 alunos. O mercado não absorve. Eu tive agora lançando o livro lá na ESMAE, a Escola de Música e Artes do Espetáculo, na cidade do Porto, em Portugal. Faz parte da Universidade do Porto, essa escola. Eles têm um curso de iluminação cênica, que entram 5 alunos por ano. É isso. O curso existe. Porque não adianta você querer formar mais do que 5 iluminadores por ano. Não dá para você pensar num curso superior de iluminação cênica que entre 40 alunos. Porque não vai ter. Não vai ter público. E se esses 40 alunos se formarem, ou se 25 se formarem, não tem mercado. O mercado não absorve. Entendeu? Então, assim, Isso hoje... é uma reflexão bem... o ensino superior no Brasil hoje tem que entender que é importante você ter um curso, uma estrutura de um curso superior que forme 5 alunos. E isso hoje é muito difícil no Brasil. Então, a gente não pode criar um curso superior em iluminação cênica na expectativa, que é o que o Ministério da Educação hoje tem, ou qualquer Secretaria da Educação, no nosso caso a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que siga com essa expectativa de que todo curso superior tem que ter uma entrada de 40 pessoas e uma saída de 30. Um curso de iluminação cênica não vai se sustentar nessa pegada. Então, é legal. A INSAT, que é uma escola... agora a gente está pensando numa parceria da INSAT com o Teatro Guaíra para criar um curso de formação em cenografia, iluminação, sonoplastia e figurino. Essa INSAT, na França, existem 2 grandes escolas de formação nas áreas das linguagens do espetáculo. A INSAT é uma delas. A INSAT ela tem um curso de formação em iluminação cênica com duração de... eu acho que são 3 ou 4 anos, é nível superior. Eles recebem... a entrada não é por vestibular, não é pelo vestibular, mas a entrada é por projeto. Você apresenta um projeto de estudo, você se submete. Eles recebem uma média de 200 projetos e selecionam 7. Caramba! São 7 pessoas que entram para fazer o curso. A concorrência é braba, então, tipo assim, normalmente esses 7 que entram fazem até o fim. Na INSAT, na ESMAE é a mesma coisa. A ESMAE, esses dias que eu fui visitar a escola, a turma desse ano tem 3 alunos. Porque acho que entraram 5 e 2 acabaram desistindo, eu não sei o que aconteceu. Sei que o curso inteiro está estruturado, gente, estruturado. De verdade. Sim. Mesa, equipamento. Eu mostro as imagens para vocês, equipamento à disposição, um monte de elipso Robert Juliá, um monte de tudo que vocês podem imaginar. O paraíso na Terra. Para 3 alunos. Um corpo docente para 3 alunos. Uma estrutura para 3 alunos. Um teatro laboratório para 3 alunos. Então, essa filosofia a gente não tem no Brasil. Não. Então, você não vai criar um curso de iluminação. O Berilo Nozella, lá da Universidade Federal de São João del Rei, o próprio Guilherme Bonfante, o Paulinho César Medeiros fala muito nisso. Vamos criar um curso superior em iluminação cênica? Vamos, mas para atender 40 alunos? Não vamos. Qual que é a universidade que banca a criação de um curso para ter uma entrada de 5 alunos? No Brasil, nenhuma. Porque não sustenta. Se for uma universidade particular também, não vai sustentar. Menos ainda. A conta não vai fechar. Quem é o diretor, o dono, o presidente de uma escola, de uma universidade particular, que vai abrir um curso e pagar 10, 12 professores para dar aula para 5 alunos? É uma conta que não fecha. É a filosofia, entendeu? Não dá. Então, não tem. você falando isso, eu tô aqui, né? Como você falou, a discussão, eu tô aqui pensando. Se ao invés de um curso superior começasse desenvolvendo alguma coisa, alguma coisa tipo
como se fosse segundo grau de formação. Formação assim, técnica. Formação técnica. A gente tem os cursos tecnólogos agora, né? Mesmo no ensino superior, mesmo na universidade. Tem a SP Escola de Teatro, que eles abriram uma também... Onde? Mato Grosso. A MT Escola de Teatro. Eu não sei nem como é que tá essa escola. Mas, assim, que é um curso de formação de ensino médio, né? O Colégio Estadual tem o curso de teatro. Sim. Lá, parece que é fechado, não sei. Sério? É. Não vi. Acho que... Tomara que não. Tomara que não. Mas então, assim, tem essa possibilidade. E agora tem os tecnólogos nas próprias universidades federais, né? Nos institutos federais tem os cursos tecnólogos. Então, talvez seja um caminho. Mas, mesmo assim, eu acho que a grande discussão é a entrada. A gente não pode ter essa filosofia de que todo curso superior tem que ter uma entrada de 40 vagas. Não, com certeza. E não tem. Não tem. Acho que não tem nem mercado para você lançar 40 light designers todo ano. Todo ano, exatamente. E eu acho que é uma profissão que você tem os light designers para pensar, mas tem a galera da montagem, tem a galera que vai pegar... Eu acho que se tivesse, né, alguma coisa muito mais voltado, eu acho que teria um mercado muito mais razoável em quantidade de pessoas, é justamente ter uma formação da equipe técnica, não só de light designer. Não assim, light designer... Eu assim... Agora eu vou entrar numa discussão assim muito mais filosófica. Mas, para mim, a formação é a mesma. Porque não tem como você criar luz se você não entender da técnica e da pegada da montagem. E não tem como você ser um técnico se você não tiver um pouquinho de entendimento e respeito pela criação. Eu sou um pouco contra essa espécie de hierarquia na iluminação cênica, sabe? De você dizer, não, eu vou começar minha carreira carregando cabo, daí eu vou virar montador, daí eu vou virar operador, e daí um dia eu vou conseguir ser um... Não, eu acho que são profissões diferentes de um mesmo trabalho e que eu posso ser um puta montadora, eu posso ser uma puta programadora, eu posso ser uma puta criadora. Eu acho que, assim, a gente tem que entender de tudo e encontrar o nosso nicho. E ali aprofundar. Né? E ser bom naquilo que a gente escolheu fazer, entendeu? Sim. Às vezes a gente tem essa coisa, né? De você chegar num teatro e a equipe técnica achar que você está criando, então você está ganhando rios de dinheiro e eles estão ali ralando, tipo, você só pensa, eles é que ralam e que se fodem, desculpa a palavra, e montando a luz. E só que você está ganhando rios de dinheiro e eles estão ganhando só o cachê. Sendo que muitas vezes eu estou fazendo a luz de graça. Às vezes nem ganhando, tá? Né? Porque... E eu falo, cansei de dizer isso, você está ganhando muito mais do que eu. Então, assim, sabe, essa ilusão de hierarquia, como se quem cria fosse mais do que quem monta e quem monta fosse menos do que... Eu acho que se a gente tivesse uma formação em iluminação cênica, a gente ia... E a formação em iluminação cênica, na minha opinião, teria que prever todas essas etapas. Então, você teria que aprender a montar, você teria que aprender a programar, você teria que aprender a criar, você teria que aprender... E aí, assim, depois que você aprendesse tudo que tem para fazer em iluminação cênica, aí você vai escolher, não, eu vou ser montadora, não, eu vou ser programadora, não, eu vou ser criadora. Qual que é a minha praia? Onde é que eu me encaixo? Olha que loucura, né? Eu tenho a comunidade, né? E lá, mesmo nunca tendo conversado com você sobre isso, e, enfim, tendo me inspirado e tudo mais, eu falo exatamente isso. Lá dentro da comunidade, tem tudo isso. Você tem que passar pela parte de montagem, tem que saber o que é o equipamento, como é que você liga, o que é isso. Depois você vai pegar, talvez, uma mesa, um software, mas não adianta você querer chegar lá direto, porque não adianta, você tem que passar... pelo todo. Que eu digo assim, eu entrei aqui pra aprender a apertar botão. Falei, cara, se você pegar o botão e virar assim, ó, você tá apertando o botão. Se você não usar isso aqui... Então, assim, eu concordo 1000% contigo. Não tem, tipo... É completamente diferente você pedir para uma técnica montadora mexer o refletor 20 centímetros... se ela entender que aquilo é importante para a tua criação. Então, ter uma experiência em criação, sabe? Sim. Por isso que eu acho, se a gente tivesse uma formação em iluminação cênica,
mesmo que a pessoa vá ser montadora, ela passa por uma experiência de criação. Com certeza. Ela tem que criar uma cena, criar uma luz, para, de repente, entender aonde vai chegar. Sim. Então, eu acho que a formação teria sempre que ser completa, independente da pessoa sair dali para ser montadora, Qual área ou for. para ser criadora, ou para ser... Eu acho que assim, a relação é bem parecida do que você está falando. E eu sempre acho assim, como a gente não tem uma escola oficial, eu acho que as melhores escolas são as empresas, as locadoras. Porque lá o cara tem tudo isso. Então, assim, lógico, vejo lá a Tamanduá no Beto, criou sei lá quantos iluminadores. A Roca também, quanta gente começou e passou por lá e fez. Então, assim, e é justamente isso. Eu acho que se a empresa desse toda essa abertura e realmente ensinasse, lá é o lugar que o cara pode fazer tudo. Ele tem o equipamento à disposição, acontece a montagem. E isso que você falou do cara, quando você pede pro cara mexer 20 centímetros pro lado, você sente na hora. Se o cara for e mexer, o cara vai entender, se vê, mano, é um cara que tem um feeling diferente. Sabe que agora o cara que sobe a escada bufando, você já sabe, ele tá ali só do ramo. monta, desmonta, carrega e descarrega. Ele não pensa. E não se sustenta, entendeu? Eu tive uma experiência ali na Embape, era um menino... Não veio pela Tamanduá. Era um menino que estava trabalhando lá no Teatro Laboratório como técnico de luz. Juro para você, eu vou contar para vocês essa história, porque é absurdo. A gente montou, era uma nem me lembro o que era, uma exposição, eu acho, lá do curso de artes visuais, ia ter uma abertura, não sei o quê, e aí o pessoal da Embape me chamou pelo Labic e falou, você pode dar uma força, tal. Daí a gente conseguiu um apoio da Tamanduá, levou um equipamento lá e a gente montou a luz. Aí eles disseram, Nádia, eu te empresto o equipamento, mas eu não posso dar a técnica, porque a gente, né, tipo... Qualquer funcionário meu que eu mande, eu tenho que pagar. Sim. Então, o apoio é só o equipamento. Eu falei, não, tranquilo, eu pego a equipe do Teatro Laboratório e levo para montar comigo. Aí peguei também eu tenho 2 bolsistas no Labic, aí peguei meus bolsistas, esse técnico do teatro, e fui montar. Aí a gente montamos, ficou super legal, super bonito, tal, não sei o quê, bababá, aconteceu tudo, e começamos a desmontar. Então desmonta aqui, desmonta ali, o pessoal vinha buscar o equipamento e tal. De repente o guri sumiu. Eu falei, cadê o guri que estava aqui desmontando com a gente, não sei o quê? Aí liguei no celular dele, atendi no meio da desmontagem. Escuta, cadê você? Ele falou, não deu o meu horário. A gente volta pro negócio do horário, né? Volta pro negócio do horário, é uma pergunta recorrente. Eu falei para ele assim, cara, vá trabalhar no banco, vá fazer outra... Você não é do ramo. Não é pra você, não. Você não larga uma desmontagem no meio. Tudo bem, depois você vai batalhar pela hora extra, você vai batalhar... Mas assim, ele me deixou sozinha desmontando. Ele simplesmente foi embora. Porque deu o horário dele. Eu falei, isso que era desmontagem. Imagina se tivesse Se fosse montagem. Você tava lascado. Ainda bem que o show não começou antes de acabar o horário dele, senão ele largava o evento na mão. Desse tipo. Sabe? Então, assim, sabe? É isso que você falou, né? De repente, se o cara que sobe na escada bufando, você diz, vai fazer outra coisa. Né? Tem tanta coisa pra gente fazer no mundo. Tá aí sofrendo. Pra quê, risco né? tomar um choque aí em cima. Então assim... Tá sofrendo à toa. Sofrendo à toa. Vai achar uma coisa que você gosta de fazer e vai... Aí, também nessa linha que você falou, vou eu contar causa, mas uma vez eu tava montando... Foi uma das primeiras vezes que eu montei luz fora do Brasil. Eu estava fazendo um espetáculo de dança no Café da Dança em Paris e foi uma das primeiras vezes que eu saí. E aí algumas pessoas que já tinham viajado para fora disseram, não, porque sabe, os técnicos lá fora é diferente. Eu acho muito engraçado essa coisa, né? Como se todo mundo passou da fronteira para fora, fosse todo mundo igual. E incrível. Né? Não, na Alemanha todo mundo assim. Só que assim, na Alemanha tem os grandes teatros e na Alemanha tem os teatrinhos lá na esquina da Biboquinha. Esse ano eu vou para Avignon de novo. Avignon, qualquer sala desse tamanho aqui vira teatro. Eles põem 5 cadeiras, um tabladinho, meia dúzia de refletor e é teatro, e bora, e é o Festival de Avignon.
E aí eu fui montar essa luz no Café da Dança, faz muitos anos, e todo mundo, não, porque não sei o quê, porque um iluminador, porque lá eles são assim, você monta, não queira mudar um refletor de lugar, porque não sei o quê, porque eles são muito rígidos, não sei o quê. Eu falei, cara, não é todo mundo ramo, né? A gente sabe o mesmo trabalho, a gente, né? Não há de ser assim. E, efetivamente, cheguei no Café da Dança, montei a luz, era uma adaptação, a luz já tinha sido montada aqui no Brasil, aí montei a luz e eu precisava de um determinado ângulo. E era um efeito, uma luzinha fechadinha assim e tal, e a luz tinha que esconder atrás do piano. Era um espetáculo com dança, música, teatro, e o fim da luz não podia aparecer, porque não podia aparecer. Eu falei, não tinha ângulo. Eu falei, bom, vou tentar, vou colocar ali o refletor e tal. E aí, expliquei mais ou menos para o cara qual era o efeito e como é que tinha que ser. Então, isso, né, também de você engajar a equipe e dizer, pô, o que eu preciso... Né? Você chega num teatro... Você faz o cara fazer parte do negócio. Você chega num teatro e diz, escuta, quantos refletores você precisa fazer? O cara já viu 500 gerais ali. O cara já viu geral com tudo que é tipo de refletor. Então, como é que você cobre melhor o palco aqui? Quantas lâmpadas você tanto precisa de para cobrir? equipamento. E o cara entende, ele está em casa. Então, eu sempre faço isso. E aí, cheguei para ele e falei, então vamos pendurar ali e tal, não sei o que. A gente pendurou. Gente, faltava assim, sei lá, 40 minutos para abrir. Passamos o ensaio e a luz ficou horrível. Assim, ela morria, ficou muito feio. Aí eu falei para ele, eu vou ter que mudar esse refletor, o que eu vou fazer? Aí expliquei, falei, não, porque o efeito é assim, tem que pegar assim, tem que morrer ali e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele, pera, o que nós vamos fazer? Aí ele descolou um tripé e a gente botou assim num balcão lateral que tinha, porque era um café, era realmente uma espécie de um café, um pub, uma coisa assim, e tinha um palco e aconteciam os espetáculos ali. Tinha plateia, tinha tudo. Uhum. E aí ele falou, vamos pôr lá em cima. Eu falei, legal, subimos lá, colocamos lá em cima. Mas assim, a gente trocou e o público querendo abrir para o público. Como a gente faz aqui? Gente, é teatro, é tudo que é... Aí penduramos, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí fui para a mesa, fiz o espetáculo. Na hora que acendeu o efeito, assim, ele chegou, só botou a mão no meu ombro e falou assim, precisava mudar mesmo. Acabou. Então é isso, cara. Sabe? E valeu, né? Tamo junto, vamos fazer. Sim. Então, essa coisa... E é isso, né? Tipo... Certamente esse cara trabalha nesse teatro como técnico montador, mas deve criar a luz dele, Então, eu acho que a formação é a mesma. Sim, com certeza. Independente do que você vai fazer. A pessoa precisa conhecer, a pessoa precisa ter interesse por aquilo. Às vezes eu fico meio assim, né? Quando você monta uma luz, principalmente se é uma luz difícil, assim, né? Complicada de montar, que você exige muito da equipe, essa coisa dos 20 centímetros, não, vamos recortar aqui, vamos botar um cinefone, uma luz muito delicada. E aí, na hora que começa o espetáculo, o cara vai tomar uma cerveja no bar da esquina, você diz, será que ele não quer ver? Ele não vai nem ver o negócio. Ele não quer ver o que ele fez, cara, né? A gente se lascou para montar essa luz aqui e ele não quer ver o resultado, né? E aí é gostoso ao contrário. Quando você monta uma luz, você exige bastante da equipe, é uma luz difícil de montar, e aí chega no fim, a equipe olha para você e fala, porra, valeu, né? Ficou Luzeira. bom. Tipo, a gente arrasou. A gente arrasou. É isso. Né? É uma Porque equipe, né? é uma equipe. Com certeza. E isso é muito legal. Então, assim, falando em formação, para mim, ela Muito tem legal. que ser completa. Tem que ser completo. E Vai? acho que agora, no momento, como a gente não tem ainda uma faculdade, acho que a empresa é o melhor caminho para você acho. começar. por aí. Na minha opinião, é o que eu vejo de estrutura para você começar Não, hoje. E eu busca vejo uma muito. empresa E participar, por exemplo, de um Labic da vida, sim. fazer essa formação e assistir coisa e E tal. é isso que o Aurélio fala, né? Tipo assim, você Meio. quer fazer luz, cola com quem faz. É isso. Então, assim, você trabalhando numa empresa, você vai ter a oportunidade de ver muito... O Beto falava isso muito, assim. Ele fala... Às vezes eu tinha vontade de poder trabalhar com outros criadores, outras pessoas que criam luz, para ver como é que os outros criam. E você, trabalhando numa empresa, você vai ter essa oportunidade. Sim. Né? Você vai ver o passar trabalho por todo- de um monte de gente. Você vai ter a oportunidade de montar a luz para uma pessoa, você vai ter a oportunidade de montar a luz para outra pessoa, aí você vai ter a oportunidade... E aí vai do teu interesse, né? Vai do teu interesse de realmente
entender o que o cara tá fazendo, entender o que a pessoa tá... E achar onde ele gosta, né? E tá propondo e tipo, mas, pô, por que 20 centímetros? Vai fazer diferença esses 20 centímetros? E aí ir lá e ver que faz a diferença Muito legal. esses 20 centímetros. Não, eu tenho a minha história com iluminação um pouco diferente. Eu sempre fui muito mais da locadora. Meu pai montou uma locadora e eu, que nem eu brinco lá, a gente foi chocado dentro da Par 64. Então, eu sempre vi muito show. Então, eu fazia pouquíssimo teatro. Era uma peça ou outra que eu ia montar a luz como locadora. Eu nunca fiz a criação de uma peça de teatro. E eu acompanhava justamente isso. Eu não tenho um mentor, assim. Colei no Beto, dei sorte. Cara, eu ia pra estrada e eu pegava, a gente fazia muita banda, ia só as bandas nacionais. Então a locadora tinha um porte grande, a gente atendia os festivais, os rodeios, as festas. Cara, eu ficava vendo isso. Cada iluminador, como que ele fazia. Pô, vinha na época Zezé, quando começou a história do Moving Light, não sei o que, vinha com os Very Light, que não podia encostar, não podia mexer, não podia abrir, não podia olhar. Então, cara, eu sempre vendo, por que põe isso? Ah, não sei o que, levanta o movie um pouquinho mais, porque senão a luz vai bater atrás. Pô, na época dos movies de espelho, tinha que ficar levantando, eles paravam de pé, era ruim de pendurar, tinha que ficar de lado, pesado. Então, assim, e eu sempre quis entender isso. Então, eu sempre fui para esse lado de por que o cara tá fazendo isso? Exatamente. Por que essa luz lateral não é assim? Por que você afina assado? Então, que efeito isso vai dar, né? Exatamente. E aí, assim, não, tem que ser aqui o refletor. Pô, depois você vai lá na plateia e diz, realmente faz tinha sentido, que ser ali, exato. né? Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade. Naquela época não existia painel de LED, não tinha nada, era ou um pano no fundo, com algum desenho, que o cara iluminava, e às vezes caía um pano, ficava outro, e já era uau! Quando eu trocava o pano do fundo, era sensacional. Então, assim, a minha escola foi muito essa, do show business grande como um todo, e vendo show. Então, eu nunca tive esse negócio do detalhe de, tá vazando, tem que botar um cinefoil no elipso. Quando o cara, a primeira vez que eu fui usar um cinefoil na vida, já era velho de luz. Quando eu montei uns microelipso para fazer, eu fiz uma exposição lá, que a gente fez aquele To Pee or Not To Pee. A gente fez uma exposição ali no Museu do Olho, e dentro da exposição tinha um mini teatro, que era uma peça que ficava em loop, mas era na verdade 3 peças, que era com uma projeção numa tela ortofônica, assim, naquela tela coisa, e tinha o microelipso iluminava a peça. Então o cara tava falando da Agreste Ketum, iluminava um negocinho. Falava uma outra peça da máquina fotográfica, iluminava Então a gente fez todo aquele negócio. Cara, quando acendia o microelipso, iluminava tudo. Vazava a luz. Tinha que afinar e depois fazer uma câmara de cinefoil para esconder. Cara, foi a primeira vez que eu usei um cinefoil, cara. Então, são recursos. Sim. Você não conhece, hoje a gente fez, pra você ter ideia, eu fiz uma iluminação de uma floresta lá em Foz do Iguaçu, que é um passeio numa floresta encantada, dentro de um parque lá. Cara, sensacional, o Lumina. Daí começou a me incomodar, que eu botei uma par LED aqui para iluminar uma árvore, que eu achei não sei o quê. E daí começou a me incomodar da pessoa e tá chegando e ver o refletor aceso, assim. Eu falei, eu não quero. Cara, já falei, não, quero botar isso daí. Fiz o cara comprar um monte de cinefoil. Aí fizemos todos os negocinhos, saía só a luz. É diferente. Então, assim, a percepção que você começa a ter. Então, esse que nem você falou, cuidado. De repente, assim, eu realmente passei por todas as fases. Exatamente. Mesmo sendo o filho do dono, cara, eu comecei chão de fábrica, carregava caminhão, descarregava caminhão, só montava, operava canhão. Pô, eu adorava operar canhão. Hoje, se pedir pros caras operar canhão, ninguém quer. Não, Ninguém quer operar canhão, cara. Os caras não querem. Mano, eu operava aqueles HTI, que você ficava com o braço quente aqui, eu tinha que encostar nele pesado. Então, assim, e eu me preocupava de acender quando o cara falava, ilumina só o rosto. Meu Deus do céu, eu fechava bem aí. Como é que eu vou acertar agora? E tudo fazia. Então, você já ia pegando a manha de onde estava, as alturas. Eu sempre me preocupei muito com isso. Então, assim, realmente, você ter toda essa formação e ver isso, o resultado, isso é muito importante. Mas essa oportunidade, assim, de estar na estrada, de estar em montagem, montar todo dia e acompanhar o trabalho e tal, eu acho que é realmente uma ótima escola. É incrível, porque é sair descolado mesmo. Sim, com certeza. E me conta uma coisa. Como é que, aí disso tudo, como é que vira a Nádia pesquisadora? E
vai pra pesquisa e, enfim, doutorado e tudo mais, livro. Como é que funciona isso tudo? Eu fiz, na verdade, quase não funciona, né? Eu fui fazer o meu mestrado 18 anos depois da minha graduação. Porque, como eu falei, eu me formei, aí já logo em seguida, até uma das pessoas que insistia muito para eu publicar o meu TCC, que era o Carioca, né, o Luiz Nobre, ele dizia, você tem que publicar, porque o meu TCC era um manual de iluminação cênica. Só que como eu ainda não tinha, no curso de comunicação visual, não tinha muito rigor acadêmico, eu não conseguia publicar como ele estava. Eu tinha que fazer uma adaptação do livro e eu nunca tive tempo para isso. Aí foi só no mestrado. Então, eu fui fazer meu mestrado 18 anos depois, porque eu me formei, aí já comecei a trabalhar com luz e já comecei a dar aula. Então, a pesquisa formal, digamos assim, de escrever, ficou meio de lado. E aí, 18 anos depois, eu fui fazer o mestrado, e aí foi uma experiência muito legal. Eu acho que foi aí que nasceu a Nádia acadêmica, não pesquisadora, porque nesse tempo todo... É tudo uma pesquisa, no final das contas, né? É que eu falo, uma pessoa que trabalha numa empresa de equipamento e que, de repente, tem que descobrir um jeito de esconder a luz com o cinefoil para o público não ver. Você está pesquisando, você está o tempo todo pesquisando. Onde é melhor de pendurar o refletor, qual é o melhor ângulo para a luz incidir sobre aquilo que você está iluminando. Isso tudo é pesquisa. Sim. E eu passei esses anos todos pesquisando, só que sem produzir. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, tipo, eu digo isso, voltar a estudar depois de 18 anos, não que eu não estudasse, porque eu tinha que estudar para preparar minhas aulas, para dar aula, mas realmente focar numa pesquisa acadêmica, depois de 18 anos de profissão e de ensino da iluminação cênica, foi uma das experiências mais... satisfatórias assim que eu tive, porque foi muito legal. E aí eu comecei a escrever sobre o meu trabalho. Então, fazer relato de processo criativo, a minha dissertação de mestrado é um relato da minha experiência como professora, né? Então, como eu dava minhas aulas, como eu organizava as minhas aulas, e aí eu fiz alguns estudos, coloquei no livro alguns estudos de caso, o resultado de luz. Então, assim, e eu falo muito isso. Agora, eu pedi para 2 alunas minhas, elas criaram a luz de um espetáculo de TCC no ano passado, e eu quis fazer a abertura da disciplina na faculdade com elas falando sobre o processo, que é uma luz que ficou muito interessante, toda fundamentada e tal. Falei, venham falar. Elas prepararam uma apresentação. Ela falou, professora, que legal que é falar sobre a criação. Tipo, sabe, você se investigar. Por que é o luminoso da Americana lá? Por que essa luz acende? Como essa luz acende? Por que ela acende rápido? Por que ela acende devagar? Por que ela ilumina só um lado do rosto? Você se questionar. Porque quando você cria, você coloca as luzes em cena. Porque é um pouco de inspiração, é um pouco da tua experiência, é um pouco do teu conhecimento, e você acende, fica bom e você fica feliz. Deu. Mas depois você falar sobre isso, ou melhor, escrever sobre isso, né? Então, tentar entender por que você escolheu uma Par 64 e não um PC, por que é um elipso e não um pimbim, por que é uma luz cruzada e não uma luz frontal. E aí você começa a se investigar, a entender as tuas razões, algumas empíricas, outras que vêm... Eu me lembro uma vez, eu dei uma oficina no primeiro Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica, primeiro e único, mas... e aí eu dei uma oficina... Não foi nesse congresso. Isso foi o Neném que falou, não, agora a coisa vai, muito legal, que eu dei uma oficina sobre oficinas de iluminação. Mas foi uma outra fala que eu fiz num dos primeiros... A Luz em Cena, lá em Floripa. Que eu fui, e daí eu falei, eu lembro que o nome da palestra era o design a serviço da iluminação cênica. Ou a serviço do teatro, sei lá, uma coisa assim. Pois eu fui super questionado por esse a serviço de, mas enfim, era como
a metodologia da criação em comunicação visual servia para a gente criar a iluminação cênica. Então, daí falando sobre um processo criativo. Então, você começa a assistir ensaio e aí você descobre que você precisa destacar um determinado elemento da cena, que você precisa mostrar alguma coisa, ou você precisa esconder alguma coisa. Você vai descobrindo o que eu chamo de funções, né, da luz. Então, aqui eu preciso mostrar essa parte do texto, é muito importante. Não, aqui eu preciso mostrar que o livro está em cima da mesa. Aqui eu preciso mostrar... Você vai descobrindo o que você precisa evidenciar, o que você precisa atenuar, e aí você vai identificando essas coisas. E a segunda etapa é como que você vai realizar isso, né? Tipo, que tipo de equipamento vai me dar esse efeito que eu quero? Que tipo de cor que cor vai me dar esse efeito? Que movimento de luz, acender e apagar, que vai resultar naquilo que eu quero que o público sinta naquela cena. E aí, falando sobre esse processo e descrevendo um pouco o processo de criação. Aí o Beto assistiu a palestra, e no final ele falou: eu faço tudo isso quando eu crio luz? Não é à toa que eu fico tão cansada. Mas é verdade, né? Tipo assim, porque você vai fazendo, você não se dá conta. Sim, mas na hora que você começa a exatamente. pensar sobre, você vê que você passa por todas as etapas. Então, escrever sobre o nosso trabalho é uma experiência muito legal. E as meninas prepararam essa apresentação da criação delas e falaram: professora, como é bom a gente descrever isso. Então, a minha vida como pesquisadora veio daí, de eu começar a registrar as coisas que eu já vinha fazendo. E eu falo muito isso para os meus orientandos de pesquisa, de TCC, de mestrado. Eu digo, quando você vai pesquisar alguma coisa, não invente uma coisa para você pesquisar. Mas escreva sobre uma coisa que você já faz. Uma coisa que já faz parte da tua vida. E aí, no momento em que você começar a escrever sobre aquilo que já faz parte da tua vida, você vai descobrir que você precisa saber um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais sobre aquilo. E aí você vai atrás dessas informações para compor com aquilo que já te interessa. Não tenta inventar a roda na pesquisa. Então, veio daí, veio de começar a registrar o que eu já fazia. E aí esse foi o mestrado. O mestrado foi um registro do que eu fazia como professora. Tá. Ah, tá. E daí o doutorado... O doutorado daí foi mais para a área da criação. E é muito louco, porque quando eu fiz o mestrado, eu fiz um relato da minha atividade como docente. E aí, a minha ideia era, no doutorado, fazer uma proposta de ensino da iluminação cênica. E aí o meu primeiro orientador do doutorado, ele falou: não, mas você não vai fazer uma pesquisa de doutorado sobre o ensino da iluminação cênica. Se você já conhece, se você já faz, se você já sabe, você vai ter que pesquisar uma coisa que você não sabe. E aí eu falei, como assim, né? Tava tão fácil pesquisar uma coisa que eu já sei. Aí ele falou, não, você vai ter que ir mais longe. E aí esse termo, né, de performatividade da luz foi um termo que surgiu nas minhas pesquisas do mestrado para falar sobre o ensino. Mas que só surgiu e ficou lá meio engavetado. E aí foi por incentivo desse professor que eu daí me aprofundei nessa pesquisa. E daí surgiu o livro. É Aí isso? surgiu o livro. O livro é o resultado da tese. É um resumo da tese, né? E é muito legal, né? Porque você vê exatamente a contação da história na capa, né? Do design, de você, pra onde que você tem que olhar primeiro, pra onde que vai, pra onde que não vai. Tá aqui. Tá ali, assim, né? Tá É dado. bem legal. E assim, eu tenho uma curiosidade muito grande com relação ao livro. Como que escreve um livro? Pois é Porque, isso. assim, mano, é um negócio. Pra mim, lógico, não sei se a formação acadêmica, tudo acaba ajudando. Eu não consigo. Muita gente diz assim, pô, Roca, você tinha que fazer um negócio. Cara, a tua história, a tua vida dá um livro. Eu falei, quer um Legal. conto, você escreve, porque eu não sei. Sabe, o lance de buscar as palavras, como organizar, como fazer, sabe? Isso é o que a gente faz na orientação, né? Orientação de TCC, orientação de... eu vou te contar uma anedota em relação a essa tese. O livro tem 300 páginas, mas a tese tinha 700. Ele é um resumo, realmente. Foram 4 anos de doutorado, 4 anos de pesquisa. Eu comecei querendo pesquisar uma coisa, aí no meio do processo o troço desvirtuou, aí eu comecei a trabalhar esse conceito. Esse conceito foi muito questionado, né, da performatividade da luz, pelos meus professores, pelos meus pares acadêmicos. E eu tive que
efetivamente buscar formas de embasar esse conceito. E aí, trabalhei. Depois eu fiz um período de estágio na França, numa universidade que tem um laboratório também de iluminação cênica, sempre tentando justificar e embasar esse conceito que eu estava querendo propor. E aí pesquisei. Tá. Muito do livro foi escrito na mão, porque eu adoro escrever, então eu escrevia tudo à mão. Caramba. Meus roteiros, meus mapas, são tudo à mão, não uso software nenhum. Eu sou jurássica, como o Guilherme fala. E aí tudo escrito. Eu tinha 4 cadernos enormes, assim, tudo escrito. E aí, eu falei, bom, agora eu vou fazer a tese. Eu sentei na frente do computador e falei, gente, eu achava na época que se eu conseguisse fazer 280 páginas, que era mais ou menos o mínimo na USP, para você entregar, eu falei, o que eu tenho para dizer cabe em 2 páginas. O que eu vou escrever nas 278 outras páginas? Que eu tinha certeza que tudo que eu tinha pesquisado em 4 anos, eu conseguia explicar em 2 páginas. Estava bem bom já, não tinha mais nada para dizer. Gente, me deu um pânico, mas um pânico. Porque é isso. Como é que você começa a escrever um livro? Exatamente, cara. Né? Então, eu não sabia o que eu ia fazer. E os cadernos não estavam, não estavam em ordem também. Não. Era caderno da anotação. 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 Então, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer quando eu comecei a escrever. E aí você começa a organizar o teu pensamento. Tipo, pera, o que eu quero dizer? Né? Eu quero dizer que isso é isso, tá? Aquelas 2 primeiras páginas lá que eu consegui escrever. Aí tá. Mas espera aí, eu estou dizendo aqui, a primeira frase está dizendo isso. Então, eu vou ter que explicar isso. Aí a segunda frase está dizendo isso. Então, eu vou ter que explicar isso. A terceira frase está dizendo isso. Mas da onde eu tirei essa informação? Como que eu cheguei nessa informação? Bom, então, primeiro eu tenho que explicar isso, depois eu tenho que explicar isso, depois eu tenho que explicar isso. E aí você vai organizando o teu pensamento. Ele vai tomando corpo. Né? Exatamente. Mais ou menos assim. Você vai contar a história da tua vida. Pera, quando que você nasceu? Aí você vai lá e diz, eu nasci nesse dia. Aí depois o que você fez? Eu fiz tal coisa. Depois eu fiz tal coisa. Você vai organizar a tua vida. Aí você começa organizando cronologicamente a tua vida. Em 2 páginas. Em 2 páginas. Aí você diz, não, mas espera lá. Não, mas é mais importante eu falar da minha adolescência antes do meu nascimento, porque a minha adolescência é a minha essência. Então, daí você inverte, aí você bota a adolescência lá no começo. Então, você fala, não, porque na minha adolescência é isso e aquilo. Mas isso que aconteceu na minha adolescência só aconteceu porque na infância eu tive uma experiência. Aí você vai falar da tua infância. Não, mas espera lá. Aí você inverte. Aí, de repente, você descobre que não, é mais importante você falar. E aí você vai organizando as coisas, mas por partes. Primeiro, você tem que ir fazendo. Você tem que ir entendendo. E é o que eu digo também para a criação de luz. Eu falo isso muito para os meus alunos. Aqui eu bati um monte na mesa, né? É isso que eu digo para os meus alunos. Para quem que a gente cria a luz? Para quem? Para agradar o diretor ou a diretora do espetáculo? Para agradar o coreógrafo? Para agradar a produção? Para se agradar? Não. Para se agradar. A gente cria a luz para o público. Então, para quem que a gente escreve um livro? Para quem vai ler. Quem vai ler. Então, você começa a escrever um livro pensando em quem vai ler. Então, eu vou contar a história da minha vida. Mas o que da minha vida interessa para essa pessoa que vai ler? Pera, mas se eu contar que eu sou iluminador... Na primeira página, ninguém vai ler mais. Se eu contar que eu sou iluminador, eu preciso dizer como eu cheguei aqui. Mas se eu disser como eu cheguei aqui, sem dizer que o meu pai é dono de uma empresa, a pessoa não vai entender. Então, eu vou ter que explicar isso antes. Você vai pensando naquela pessoa que vai ler. E o que aquela pessoa que vai ler precisa de informação para entender o que você está querendo dizer. O que você está querendo dizer? Você quer contar a história da tua vida só? Ou você quer contar que a tua vida foi difícil? Ou você quer contar que a tua vida foi maravilhosa? Ou você quer agradecer alguma coisa, como disse o cara do café lá? O que você quer contar, na verdade? Por que você está contando essa história? Mas sempre pensando em quem vai ler. Sempre pensando em quem vai assistir o espetáculo. Então, por que eu estou fechando a luz no protagonista na hora daquele texto, daquele bife? Porque eu quero que o público preste atenção naquele bife.
Mas não, eu quero que o público preste atenção naquele bife, mas associe aquele bife à mulher que está lá no quadro na parede. Opa, então eu vou iluminar as duas coisas. Mas eu também quero que ele fique um pouco com a pulga atrás da orelha, porque alguém vai entrar por aquela porta. Opa, então eu tenho que iluminar as três coisas. E aí eu vou trabalhar essa intensidade. Aí no meio do bife eu vou diminuindo a luz dele e vou aumentando a luz na porta. Porque eu preciso que o público olhe para a porta, porque senão a pessoa vai entrar e o público vai estar olhando para ele. Então você pensa no público, você pensa o tempo todo no público. O que eu quero? Tipo, você está assistindo um ensaio, a sala está toda iluminada. Você diz, tá, mas para onde que eu quero que o público olhe nessa hora? Se eu iluminar tudo, o público vai estar perdido, não sei para onde olhar. Cada um vai escolher para onde vai. E tem momentos em que você diz, não, agora vai que é tua, olha para onde você quiser. Te vira. Né? Te vira. Outros não. Então, é sempre esse ponto de vista. Para escrever um livro, para criar uma luz. É pensar o que eu quero mostrar, o que eu quero... O que você tem que entregar, na verdade. O que você tem que entregar. E é bem legal ali, que eu já tinha lido, né, mas eu estava lendo assim, a iluminação cênica como elo entre a cena e o público. E não é diferente disso, cara. É exatamente isso. É exatamente isso. Não tem como ser diferente. E, cara, é assim, quando você acende uma luz, a luz é o elo. Porque se não acender, ninguém vai ver. É um cara falando no escuro. Ou é alguma coisa acontecendo... E se esse cara estiver falando no escuro, isso é luz também. Também tem que ter um porquê. Você tem que ler o livro Blackout, da Veronique Perruchon, que eu traduzi. Que ela fala que o blackout, a escuridão, é uma parte da palheta de luz. Sim, né? com então, certeza. Você opta por deixar o cara falando no escuro. E é porque é aquilo... Quando eu falo que você tem que permitir que o público veja, é permitir como eu quero que o público veja. Pode ser um palco todo iluminado e pode ser um contraluz. Eu me lembro uma vez que uma peça do Paulo Biscaia que eu iluminei, que eu botei o Enio Carvalho dando um bife de umas 3 páginas na contraluz, andando em direção à plateia. E eu só rezava pro Beto, eu nunca assisti aquele espetáculo, porque ele sempre dizia que o mais importante era o rosto do ator. O rosto do ator tem que estar iluminado. E eu fazia o Enio Carvalho daquele bife inteiro no contraluz e a gente não via o rosto dele em momento algum. Ai, meu Deus do céu, tomara que ele não venha assistir. Mas ele não foi, raramente foi assistir as minhas peças. Mas eu vou falar, isso daí, trazendo um pouco também desse negócio do conceito e de o porquê de uma luz. Cara, quando a gente começou trabalhar com música eletrônica, foi justamente isso que a gente começou a fazer. Meio, né, criando e criando cenas e como que cara, era uma coisa aleatória. Se pegava música eletrônica lá para trás, quando a gente botou o pé na cena, foi justamente isso. Tipo, o que era o DJ? O DJ era um carinha lá tocando, apagado, e a luz da pista rodando aleatoriamente, de qualquer cor, de qualquer efeito, de qualquer jeito. Então o que a gente fez foi justamente isso. Pô, do contraluz. Cara, o lance do blackout, quando você falou do blackout, eu falei, total, porque a gente usa muito. Entendeu? Blackout. Stuc, bum. Já é. Entendeu? E faz é a suspensão, né? E faz total parte da cena. Todo mundo para de respirar ali junto com você. E é isso, né? E o ritmo, o movimento, a velocidade. Tudo né? dito. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falo assim, por que você vai assistir um show de rock e você fica naquela adrenalina? Não é só a música. Né? É também aquela luz que deixa teu coração batendo e tal. Agora, uma coisa que muda a luz devagarinho, vai e muda com uma revoada de plástico. Isso baixa o teu batimento cardíaco, te deixa super tranquilo, super de boa, super suave. E te coloca, né? Então, a gente está sempre trabalhando essa emoção, né? Botar o público no estado de espírito ideal. Então, de repente, uma coisa que tiver, bum, um blackout ou uma luz que acende. Opa, o que vai acontecer? Aí vem o texto. Aí vem aquela frase importante, né? Então, é mexer com esse emocional, né? Mexer com esse... E numa música eletrônica, num show de rock ou um DJ, você está mexendo com essa galera, né? No momento que você dá essa apagada de luz e volta com tudo, o público salta igual pipoca, né? E essa parceria com a Veronique, só pra não falar errado. Como é que surgiu? Como é que vocês se conheceram? Gente, foi muito louco, assim, porque... bom, eu morei na França quando era adolescente e tal, tenho uma relação muito forte com muita gente lá. E eu tava na França, não me lembro por quê. E, bom, enquanto eu estava fazendo o mestrado lá na UDESC, eu tinha o sonho de fazer meu doutorado na França.
E todo pesquisador que eu conhecia de lá, né, na UDESC eles trazem muito pesquisador de fora para dar palestra. Então veio o Patrice Pavy, que é uma super referência, né, da França, e a Beatriz Picon-Valin também, que é uma super referência. E toda vez que vinha alguém, eu perguntava sobre, né, tipo, tem algum lugar onde eu possa fazer meu doutorado em iluminação cênica? Eles olhavam para mim, iluminação cênica e tal. Gente, é muito louco na França, porque a pesquisa e a prática são dois mundos completamente distantes. Quem faz teatro não está... A gente acha que aqui é distante, mas não é. Quem faz teatro não pisa na universidade e quem está na universidade não pisa no palco. Caramba. Todos esses teóricos que a gente tem como referência, Jean-Jacques Rubin, Beatrice Picon-Valin, Patrice Pavy, nunca subiram num palco. Que loucura de Eles não pensar entendem isso. nada de teatro. Tudo que eles escrevem é da plateia, observando o trabalho dos outros. Caramba. É tudo na teoria, é só teoria. Então, assim, o ensino superior na França, né, a universidade é teoria, cabeção. Uhum. E as escolas superiores é que formam profissionais. Então, tem escola superior de direito, escola superior de finanças, escola superior... Aí, esses vão ser os profissionais. Na universidade, você só fala sobre. Você não faz nada. Você só pesquisa e fala sobre. Essa pessoa, Véronique Perrochon, é uma professora que está meio mudando esse mindset. Caramba. Na Universidade de Lille. E eu, nessa busca, eu queria, não achava ninguém. Para vocês terem ideia, a Josette Ferral, que é uma super referência também em performatividade, é uma pesquisadora que meio que cunhou esse termo, eu encontrei com ela uma vez, eu fui para um evento, e aí escrevi para ela, imagina, uma autora de livro, daquelas que você só vê na biblioteca. Aí eu mandei um e-mail para ela, falei, eu vou estar em Paris, tá, não sei o quê, será que eu queria ver da possibilidade... Aí já estava fazendo... não, foi antes. Aí eu queria ver da possibilidade de eu fazer o meu doutorado... Minto, misturei as histórias. Isso foi a Beatriz Picon-Valin. Encontrei ela lá na UDESC e perguntei, então, eu queria fazer minha pesquisa, meu doutorado, tinha muita vontade de fazer meu doutorado na França, tem algum pesquisador e tal, não sei o quê. Ela falou, na França? Não tem. Mas fale com a Cibele Forjas, aqui no Brasil, que ela é uma orientadora de doutorado. Eu falei, tá bom. Tá. Depois acabei fazendo meu doutorado com a Cibele, mas na época eu falei, eu não quero fazer aqui no Brasil, eu quero fazer lá. E aí tá, não achei ninguém, comecei o doutorado na USP. Aí passei na USP, comecei o doutorado lá. E aí, tipo, não abandonei a ideia. Eu queria fazer pelo menos um doutorado de sanduíche na França. E não achava ninguém, não tinha. E perguntava, daí marquei esse encontro com a Josette Ferral em Paris. A gente se encontrou num café. Eu falei, eu queria muito, eu estou pesquisando a performatividade da luz. Ela era a sumidade em performatividade, né? A performatividade no teatro. Falei, me ajuda. Ela falou, eu não entendo nada de luz. Mas, assim, eu posso te receber no meu grupo de pesquisa e a gente tenta achar alguém para te orientar, porque eu não tenho como, por mais que seja o tema da performatividade, mas eu nunca nem pensei na performatividade da luz. Aí eu falei, tá, então vamos. Ela disse, mas tem que ser rápido porque eu me aposento ano que vem. Não dei conta, ela se aposentou efetivamente e eu continuei na minha busca. Isso eu estava, acho que no 2º ano do doutorado. E aí um dia eu estava... Uma outra vez que eu fui para a França, eu estava jantando na casa de uns amigos e eu tenho um amigo meu que é professor. Ele dava aula na universidade também, mas ele tinha muitos conhecidos e tal. Falei, Sebastião, você conhece um monte de gente. Pelo amor de Deus, acha alguém que pesquise iluminação para eu poder fazer um doutorado de sanduíche aqui e tal. Aí ele falou, bom, vou ver o que eu posso fazer. Eu falei, só tem uma exigência, que seja no sul da França, que eu não gostava muito do norte. Aí eu falei, mas que seja no sul da França. Ele falou, tá bom. Ela deu, acho que um mês, 2, ele me manda uma mensagem, falou, Nádia, eu achei uma pessoa que eu acho que é ideal para você, mas tem um probleminha, é em Lille. Tipo, não tem mais norte da França do que Lille. É lá na Bélgica já. Quando você falou, eu pensei isso. Eu falei, ela chegou em Lille. Aí, gente, quando ele me deu o nome dela, ele me deu um e-mail que não existia mais. Eu escrevi, mas o e-mail voltava. E aí, eu peguei o nome dela e botei no Google e apareceu
a sinopse dela na universidade, lá no site da universidade. Uma professora universitária que tinha começado como iluminadora, que depois se tornou pesquisadora. Eu falei, gente, é ela. E aí mandei um e-mail para ela, assim, bem na cara dura. Falei, oi, tudo bem? Queria fazer meu doutorado de sanduíche e tal, não sei o que. Ela não sabia o que era. Aí expliquei, não sei o quê. E ela falou, ela disse que ela tinha uma parceria de pesquisa, né, com uma pesquisadora da Itália. E essa pesquisadora da Itália já tinha estado no Brasil umas 2 vezes e já tinha falado para ela que tinha uma pesquisa muito legal aqui no Brasil e tal, não sei o quê. E ela tinha muito interesse em encontrar algum pesquisador brasileiro. E aí é uma parceria que já dura 2019, comecinho de 2019. E a gente agora eu vou fazer a ilustração de um livro dela. Eu traduzi o livro. Você traduziu o livro Blackout dela. A gente fez uma turnê para lançar o livro Blackout, depois a gente fez mais uma turnê para lançar a tradução do livro. Eu fiz meu doutorado de sanduíche com ela. Agora, em março desse ano, fevereiro e março desse ano, eu estive na França, a gente fez um ciclo de conferências lá. Que legal. Sobre mulheres na luz, aí é outra pesquisa. Eu já recebi uma pesquisadora dela aqui. Aí o Marcelo Girotti, também um pesquisador daqui foi para lá. É uma parceria muito legal com esse laboratório Lumière do Espetáculo da Universidade de Lille. Que massa, que legal. E como é que a galera acha? Tem como achar os livros? Ou esse aqui que a gente ganhou tem que guardar Tem que colocar O meu tá ali, eu tô de olho. Você tá de olho. A gente consegue, quem tá assistindo, consegue ter acesso aos livros? Gente, como é que tá o isso? mais legal de tudo é que esse livro ele foi publicado pela editora da Unespar. Tá. Foi o primeiro lote de publicações da editora da Unespar, da Edunespar, e ele é de distribuição gratuita. Então, ele não está à venda. A tiragem é super pequena, é uma tiragem que vai ser distribuída para todas as bibliotecas das universidades e para pessoas especiais. Mas o e-book é gratuito. É só entrar no site da Edunespar e baixar gratuitamente o e-book do livro. Muito legal. Muito legal. Muito bom. A gente tem uma pergunta que a gente não começou com ela, mas a gente precisa ir para ela. O nome desse podcast é Contra Rider. Tá? Então a gente vai encaminhando para o final e a nossa última pergunta é o seguinte. O que você não aceita no seu Contra Rider? O que é um contra-rider? O Contra Rider é quando você manda uma relação de equipamentos e, por exemplo, a empresa fala assim, eu não tenho isso aqui, mas eu não tenho o elipso tal, mas eu tenho o elipso outro tal. elipso. O Contra-Rider é a contrapartida, a resposta da lista de material. Isso. E aí, por exemplo, eu não aceito no meu Contra Rider uma pessoa que, por exemplo, não passou por todas as etapas e não estudou tudo e ela não vai trabalhar comigo. Pra mim, não serve. Então, eu não aceito esse tipo de coisa no meu Contra Rider. Você tem alguma coisa que você não aceita no seu Contra Rider, Rodrigo Roca? Cara, no meu Contra Rider... A gente sempre faz pros outros, eu nunca pensei em responder. Essa foi... Eu imagino. Porque a gente pergunta pros outros e fica... O que vai ser? Mas essa sem combinar é sacanagem, pô. Então, essa a gente não combinou. Essa a gente não combinou. A gente sempre combina antes do episódio começar, mas a gente esqueceu. O problema, então a gente tá fazendo o problema é que ele sempre faz o Contra-Rider, ele nunca recebe o Contra-Rider. Cara, eu acho que assim, nessa pegada... Pensando no hoje, né? No hoje, eu vejo muito... Cara, eu não aceito, mas assim, isso é uma coisa que a gente só descobre depois, às vezes, de aceitar o Contra-Rider. Mas assim, eu acho que pessoas com ingratidão, velho, sabe? Que, pô, você estende a mão, eu acho que a gente tá numa posição de ajudar muito e de fazer... A gente faz várias coisas. Então, assim, tem curso de um monte de coisa de graça, a gente faz um monte de coisa, faz um monte de coisa. E muita gente que, às vezes, a gente deu a mão e ajudou a puxar, essa pessoa tá te puxando de novo. Então, acho que mais nessa pegada. Boa. Eu tô tentando evitar no meu Contra-Rider. Boa. E aí? O que eu não aceito? O que você não aceita no seu Contra Rider? Olha... Eu acho que até eu estava conversando sobre isso com a minha filha esses dias e falando sobre isso, né? 36 anos de profissão. O que eu aprendi de verdade em 36 anos de profissão? A aceitar tudo no Contra Rider. Olha. Que venha o que vier. Então, assim, tem uma frase que eu
usava algum tempo atrás, assim, que tem uma coisa que eu aprendi trabalhando, eu brincava, né? Que é fazer luz sob medida. Você entregar o que a pessoa está te pedindo e não o que você quer entregar. Entendeu? Então, assim, os 8 anos que eu fiquei fazendo luz para o Conservatório de MPB foi uma grande escola para mim e foi uma grande escola para eles também. Eu tenho uma pegada muito pedagógica fazendo luz. Eu estou sempre explicando por que essa luz vai acender, por que não sei o quê, por que você tem que olhar para lá, por que você tem que olhar... Olha, vai acender uma luz assim e tal. E, então, isso do lado de quem está em cena, mas também nesse lado da produção. Então, de repente, você vai fazer um show de música e não dá tempo de você afinar a luz porque a passagem do som foi complicada, e você entender que aquilo é um espetáculo de música. Né? Se você tem que dar um tempo da afinação de luz, então você vai afinar a luz escutando passar o som da bateria. Você vai afinar a luz no claro, porque não tem como apagar. Você vai... aí, assim... vocês já fizeram circulação? Não pelo SESI, circulação naqueles projetos do Estado, onde você vai nos teatros da prefeitura de cada cidade? Não nesse modelo, mas já rodei nos teatros da prefeitura de cada cidade. Você chega no teatro e aí, assim, você vai desenterrar uma satellite que estava abandonada lá no fundo porque falta um efeito que realmente é importante para o espetáculo. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi é aceitar tudo no Contra-Rider e fazer o melhor do limão à limonada. É fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que me dão, de preferência sem encher o saco de ninguém, sem dar problema para ninguém. Então, assim, não vai dar tempo de afinar a luz, eu vou fazer o melhor que eu puder sem afinar a luz. Eu só vou conseguir assistir 2 ensaios, eu vou fazer o melhor que eu puder com esses 2 ensaios. Eu só tenho 10 refletores, eu vou fazer o melhor que eu puder com esses 10 refletores. Eu tenho um cara ingrato e chato, eu mando ele descer da escada e tomar uma cerveja na esquina e eu mesmo monto a luz. Eu acho que eu aprendi a aceitar tudo no Contra-Rider e fazer o melhor que eu posso com aquele Contra-Rider. A entrega extraordinária. Muito massa. Caramba. Muito bom. Obrigado por você estar aqui compartilhando isso tudo com a gente, todas essas histórias. Imagina, foi uma delícia. Vamos ler agora o livro, com certeza. A missão é ler o livro. A missão aí. Se você está assistindo este episódio, cara, vai atrás de onde está o livro, tá na hora de você... Pô, Renatinho, tem um... posso entrar no... Na descrição do vídeo. Vai ter na descrição do vídeo, a gente pode colocar o link. O link do livro. E eu escuto muito, Renatinho, todos os cursos são pagos, como é que eu faço? Cara, tá aqui, ó. Agora é contigo, tá bom? Agora pega aqui, ó, vai ler, vai estudar, vai atrás, né? Vai crescer na profissão e tudo mais. E sigam o Instagram do Isso. Labic, Labic_FAP. No Instagram, eu sempre divulgo a oficina de iluminação cênica, que acontece todos os anos. São 60 horas de curso, todos os anos. Às vezes é lá no finalzinho, lá em novembro, que eu consigo fazer. Esse ano também não vai ser diferente, porque o primeiro semestre está acabando. Mas todo ano a oficina acontece, às vezes mais práticas, às vezes mais teóricas. Tem gente que faz a oficina 3, 4 vezes, me pergunta, vale a pena fazer de novo? Eu falei, olha, nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma. O conteúdo, no começo é igual, mas acaba sempre virando outra coisa. Então, siga lá o Labic. O seu... O seu Instagram? O meu Instagram, Nádia Aime Luciane, mas eu não posto muita coisa de luz, eu sou péssima, eu precisava de uma profissional de... Como é que chama isso? De redes sociais, né? Redes sociais. Assim. Não, tem um nome, minha filha fazia isso. Social media. Precisava de um social media. Mas também, outra grande indicação, né? Tem a comunidade do Renatinho, que é muito legal de seguir, e tem o canal da Ideia Luz também. Nossa, né? É verdade. O canal, eu contribuo com o canal da Ideia Luz com o da Ideia Luz Mundo, onde eu entrevisto iluminadores e iluminadoras de fora do Brasil. Que irado. Ou brasileiros que trabalham fora do Brasil. Então, é muito legal. Tem vários... A Veronique foi uma das primeiras entrevistadas, acho que foi a segunda. Primeiro foi o Antônio Palermo. E daí tem várias. O Pedro Cabral, que é esse professor da ESMAE, lá na Universidade de Porto, que me convidou para lançar o livro lá.
É muito legal, a pesquisa dele é incrível, a entrevista com ele está incrível. Então, sigam lá o Da Ideia à Luz Mundo. As entrevistas são todas legendadas em português, traduzidas. Dá pra entender tranquilo. Dá para entender tranquilo. E é muito legal. Então, Perfeito, é isso. Tem perfeito. muita Cê- fonte de conhecimento, É. né? Como você disse, para quem se interessar, Tem coisa, né? Tem dá, coisa. Dá pra achar, né? Como te acham? Então a gente não fala as nossas redes sociais, como é que o pessoal te acha? O pessoal me acha Rodrigo Roca, Tá bom? né? E Roca Light. São as Roca duas. Light. As duas. Tá E bom. você, Renatinho? Eu me chamo Renatinho em todas as redes sociais. boa. E se você tá vendo esse episódio, cara, se inscreve no canal, é bem importante pra gente. Dá um like, Renatinho blogueiro nesse momento. É isso dá mesmo. um like, manda pra todo mundo. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Enfim, é bem importante. Agradecer a New Light by Roca, que se você ainda, agora que tá terminando o episódio, você vai escanear o QR Code que tá aparecendo, vai lá conhecer a linha de produtos deles. E o negócio é o seguinte, você tá na montagem, um café igual ao café da sorte, meu parceiro, não tem. Você pode abrir o Quero café. o meu aí, ó. Você pode, com Sim, certeza. com certeza. Você pode abrir o seu ali na hora, esquenta a água, põe ali rapidinho. Tem um QR Code também pra você entrar lá no site deles e poder achá-los, enfim, ver tudo como funciona. Acho que é muito... Acho não, é muito bom. A gente já experimentou. Carrega teu rabo quente ou tua chaleira elétrica, É isso. porque Exatamente. energia sempre vai ter. Energia sempre tem. Exatamente. É isso então, minha gente. Nos vemos num próximo episódio. Um grande abraço e tchau. Grande abraço. Prazerzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Contra Rider Podcast.